corrida espacial. O que é? Vamos voltar à Lua. Eles foram em 69 com 2 trambolhos e a gente não consegue voltar em 2025? Imagina só, se você faz um programa entre caleja e um terraplanista, eles vão pro espaço? Ia ser demais. Ainda aparece em livros de ciência e até na Wikipédia. Quando alguém mostra evidências da Terra esférica, ainda dizem que a prova mais direta é um navio sumindo no horizonte. Isso foi visto por um grego que concluiu: claro, é isso que está acontecendo. Ao ver o navio sumir a olho nu no porto de Alexandria, ele se esconde geometricamente. Para ver bem a curvatura terrestre, teria que voar mais alto, talvez além dos 15 mil metros. Se a curvatura é quase invisível a 10 km de altura, qual curvatura o grego e o navio observaram? Repare que naquele famoso discurso que Kennedy fez algumas semanas antes de ser assassinado, ele diz nesse discurso que o sistema conta com uma grande máquina militar, econômica, política e científica. Ele diz isso abertamente. Estados Unidos, lutamos contra forças ocultas. Exatamente, por mais que a Terra seja plana, não significa que você não pode dar a volta ao mundo, você dá a volta ao mundo se quiser. Ao redor desta mesa, os melhores artistas eram contratados pelo Vaticano porque naquela época não existia Hollywood. Mas era preciso convencer as pessoas de que existia um anjo, que você iria para o céu, que você iria para o inferno. Hoje, essa é a forma mais fotorrealista. É igual a pintar um anjo. Isso não existe. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje tenho o extraordinário prazer de contar com um dos maiores representantes do modelo terraplanista neste programa. Vamos confrontar ideias, mas também venho com a mente um pouco aberta para ouvir e tentar entender por que defendem o que defendem. Há muitas coisas que entendo que a sociedade nos enganou, mas nunca cheguei a aprofundar muito nesse tema e por isso considero essa conversa extremamente importante e relevante. Bem-vindo, Iru. E como você está, Jota, querido? Tudo bem? Muito bem. Siga a curvatura. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer de verdade estar aqui com vocês. Eu estava acostumado a vê-los. Esperava um painel e uma espécie de versos. Eu já estava pensando, aqui vão me colocar em um verso sem avisar. Mas tudo bem. Inicialmente digo que esse mano a mano eu também gosto, viu? Iru, vou te dizer uma coisa. Vou desabafar com você. Isso sim. Não, pode desabafar comigo o que quiser. Vou tirar minhas dúvidas e desabafar com você. Vejo que trouxe muitas informações e documentos. E o objetivo aqui é confrontar ideias, que é isso que eu faço, mas eu valorizo muito a honra. Seria bastante pouco corajoso se eu te disser que você vai ter um programa comigo e eu trago aqui 3 cientistas sem que você se prepare para eles. Um santolaio, assim que um fractur, você diz um desses. Que estamos procurando por eles, hein? Estamos procurando. Com o Pedro. Eu lancei ali a ideia de fazer um pequeno debate. Bom, não acho que eles topem. Eu sempre digo uma coisa. Quem não aceita confrontar suas ideias com o outro lado não merece admiração em nenhum conceito. E isso acontece muito comigo, por exemplo, com o tema do feminismo e tudo mais. Que sim, muito camaradeco, tudo o que é dito concorda comigo, é bem-vindo. Mas quando preciso confrontar alguém com visão oposta, já não me interessa nem quero. Não entendo como essas pessoas têm admiradores, seguidores ou são vistas como referências intelectuais. Quando vi você desafiando todos para um debate, perguntei, vale? Posso concordar ou não com ele, mas isso já é digno de respeito e admiração. Obrigado. Na verdade, há pouco tempo, no ano passado, no final de 2024, tivemos essa possibilidade. Aí sim, nos armaram uma armadilha. No sentido de que não foi um debate de verdade, porque geralmente, você conhece muito bem, em debates, cada parte tem seu tempo de fala. Mas pelo menos tivemos, com Ravi Poves, a possibilidade de ir ao canal 4 no programa Código 10 com uma audiência de 2 milhões de telespectadores ao vivo. E assim por diante, onde podemos ficar 1h20 participando de um show meio circense. Porque a televisão costuma manter o clima, né, de alguma forma assim, mas pelo menos pela primeira vez nos deu espaço para algo que vínhamos pedindo há muito tempo. Já que somos cancelados em muitos lugares onde queremos debater, como você disse, até já fomos cancelados. Da Universidade de Córdoba, na Espanha, durante um debate científico em que o outro lado recusou debater com terraplanistas. Como se fôssemos um subgrupo da humanidade, como se não jogássemos com as mesmas cartas que eles. Que me refiro pontualmente à ciência, ao método científico, ao levantamento de uma hipótese, à contemplação de certos axiomas iniciais e tudo mais. Nesse contexto, hoje é considerado o método científico.
Quando nós falamos de Terra plana, não estamos fazendo isso inicialmente, pelo menos do ponto de vista de crença ou religioso, como muitas vezes tentam nos rotular. Não é dogmático. O terraplanismo não é um dogma. Não é um dogma, porque nós sempre o quê? Por isso não mais pessoas estão aderindo. Que o juiz é a natureza, não é uma pessoa. A pessoa ou o cientista ou aquele que de alguma forma intervém com a natureza. Essa premissa que se coloca nesse caso, se é plana ou curva, se gira ao redor do Sol ou não. O veredito final é dado pela própria natureza. A pessoa, no caso, pode interpretar mal os dados que a natureza lhe devolve. E você acha que até hoje, no ano de 2025, isso você já deve ter visto? Ou você ainda pode ver isso até hoje em canais oficiais de divulgadores científicos, como é o caso que mencionei do Quantum Fracture, da gata de Schrödinger e outros que continuam mencionando. De onde surge a ideia de uma Terra esférica na humanidade? Pense que nós não temos a experiência de uma Terra esférica, nem mesmo em rotação, nem pela sua curvatura. Nossos sentidos, inicialmente, a experiência, e isso também é considerado pela ciência. Assim, a Terra é plana e parada. O que vemos se mover são a Lua, as estrelas e o Sol. Certo. Isso é uma experiência sensorial, conforme a ciência oficial, e nenhum cientista pode negar isso. A ciência parte do pressuposto de que, na verdade, estamos nos movendo e a Terra é curva. Não, porque aí eles te pegam, pensa que o sistema educacional nos pega quando somos pequenos. Dizem que seus sentidos te enganam, pois você não terá a experiência da Terra esférica. Além disso, seus sentidos são limitados a apenas 5. E além disso, você usa apenas 10% do cérebro, que é uma visão, uma estatística que se diz por aí. Geralmente vão te colocando crenças limitantes. Como você não vai experimentar isso, eu, desde o sistema educacional, tenho que te educar, tenho que te doutrinar naquilo que você nunca vai poder experimentar. Esse é o ponto de partida. Anteriormente, antes que isso se massificasse no sistema educacional, a parte científica fazia essas perguntas e dizia: bom, se nós temos a experiência de uma Terra plana e estacionária, por quê? E era tipo, eu queria chegar. Ainda continua aparecendo nos livros de ciência, continua aparecendo até na Wikipédia. Quando alguém apresenta evidências de uma Terra esférica, ainda se diz que a evidência mais direta que temos de uma Terra esférica é que um navio desaparece no horizonte. Que isso supostamente foi visto por um grego há 2000 anos. Ao ver o navio sumir no porto de Alexandria, ele o enxergou a 5 quilômetros, pois o olho humano não vê além disso. Ele viu que o navio desaparecia, primeiro a parte de baixo, o casco, e depois o mastro. Então ele deduziu e disse: claro, está acontecendo isso, está se ocultando geometricamente. Obviamente, essa é uma história criada posteriormente. Nenhum grego viu nada, posso garantir, ainda mais naquela época sem conhecimento de óptica. Mas essa é a premissa inicial. Ok, posso te fazer uma pergunta? Também tem uma. Eu vi um cientista refutando o modelo da Terra plana, dizendo que já um egípcio fez cálculos Pela sombra da torre. Eratóstenes, pela sombra de Alexandria, Da torre de Alexandria. Bom, eu te conto, me conte a história. Mas aí já se supunha que já tinham medido a curvatura da Terra. Você viu que na ciência as palavras dizem muito. Uma coisa é calcular, outra coisa é medir. Medir implica um ato físico de medir. Preciso de algo para comparar, como uma corda ou fita métrica. Vamos ver se você quiser. Você tem que ter um elemento de medição. Então, aí sim. Se alguém tivesse pegado, vamos supor, uma fita métrica enorme e tivesse caminhado pela Terra com a fita métrica, então teria medido. É impossível fazer isso. Eratóstenes calculou-te e não mediu. Medir, repito, é um ato físico. Posso calcular muitas coisas, inclusive usando números irracionais, negativos ou infinitos, que não existem na natureza. Então, esse grego. Uns dizem que ele era egípcio, outros grego. Histórias que nunca se comprovam totalmente. Ele teria sido diretor da Biblioteca de Alexandria e se chamava Eratóstenes. Tem muito simbolismo no nome, porque você mencionou a palavra egípcio. Você sabe que o deus do conhecimento egípcio era Tote. Então esta é a era de Tote, Eratóstenes. Isso é algo que devemos levar muito em conta, porque se utiliza muito simbolismo. Até hoje, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço segue usando nomes de deuses egípcios em suas missões, etc. Mas vamos supor que Eratóstenes existiu? Então o cara disse, bom, eu vou partir de uma premissa que, quando a gente entra na lógica argumentativa, é uma falácia de petição de princípio.
Você já parte do pressuposto de que a Terra é esférica sem ter comprovado isso? Ele disse: bom, se a Terra é esférica, então eu posso usar as sombras que o Sol projeta em um determinado dia, e a diferença de ângulos entre as sombras vai me dar a circunferência total da Terra. Basicamente, o que ele disse é: se eu tenho o Sol aqui em cima e o Sol está muito, muito longe, a milhões e milhões de quilômetros, e projeta raios paralelos. Ou seja, imagina que a esfera terrestre recebe um banho de luz ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um bastão aqui e tenho o Sol aqui em cima, no zênite, esse bastão não vai projetar sombra, obviamente. E se eu tenho um bastão aqui, esse bastão vai projetar uma sombra? Então, se eu assumo que a Terra é esférica e projeto o raio até o centro e tiro isso, digamos, assumo que a Terra tem 360 graus, porque é uma esfera. Então eu faço o cálculo entre a diferença dessa sombra e dessa. O grego disse que a Terra tem 40.000 quilômetros de circunferência, mas não usou quilômetros, pois essa unidade ainda não existia. Supostamente são 5.000 estádios gregos. Vida que segue. O exercício matemático está correto, o terraplanismo diz. O terraplanismo faz esse mesmo exercício. Se em vez de colocar um palito assim e outro assim, coloco também este aqui. E ao invés de assumir que o Sol está a milhões de quilômetros, eu assumo que o Sol está perto. Quando você sai e vê o Sol, os raios parecem divergentes. Eles são como um triângulo que vai até a fonte de luz, não é? Você vê eles paralelos, observa o céu e aquelas imagens religiosas famosas em que o Sol aparece com raios, sempre formando triângulos. Sim, então o terraplanista diz: tudo bem com seu exercício matemático, mas eu experimento que a Terra é plana. Coloco os dois palitos, assumo que a fonte de luz está perto, e aqui a fonte de luz não projeta sombra. E como a luz é cônica, neste palito também projeta sombra. Faço um triângulo, identifico hipotenusa e catetos, calculo a distância até o Sol e obtenho 7.500 km. Uso o mesmo exercício matemático, em vez de inferir a forma da Terra, para calcular a distância até o Sol, e os dois exercícios são válidos. A questão é que nós vemos o Sol do mesmo tamanho que a Lua, e nós não vemos a curvatura da Terra. E o grego também não viu a curvatura da Terra. Na verdade, desde que Eratóstenes propôs essa ideia, até 1900, vamos dizer 1950, que o ser humano, depois da Segunda Guerra Mundial, teve acesso à tecnologia de foguetes. Nunca foi possível lançar algo tão alto. Avaliar se a Terra tinha curvatura. Ou seja, 2.300 anos simplesmente especulando que a Terra era esférica, sem ter nenhuma comprovação direta. Seguiram repetindo aquela do barquinho. É realmente vergonhoso que tenha que surgir um movimento como o terraplanista moderno para pegar um telescópio. E ao invés de apontar para cima, apontar para o horizontal, e ver se o barco desaparece. Como sugeriu o grego, aos 5 km, ainda citado como exemplo. E do que percebemos? Que o barco não desaparece aos 5 km? Ele não desaparece atrás de nenhuma curva, qualquer um pode ver isso. Observamos a 250 km de distância, e ainda vemos cidades e montanhas. É nesse ponto que o terraplanismo moderno começa, observando a natureza. E não há evidência da curvatura. A curvatura foi refutada, que é um pouco do método científico moderno proposto por Karl Popper com a falseabilidade da experimentação. E uma pergunta, Iro. Como você começou sua trajetória dentro desse movimento? Ou seja, como você se deparou com essa visão? Porque quero começar um pouco com a introdução de quem é você. Vejo que você é a pessoa mais preparada para falar sobre esse modelo de Terra. Quero entender primeiro como você chega a esse ponto antes de começarmos a discutir essa visão. Olha, eu acho que, eu tenho 44 anos, até a data de hoje, basicamente. Você se conserva bem? Obrigado, muito obrigado, porque eu tomo justamente testosterona. Vou te dar uma caixa para você tomar mais. Por isso me cuido, mas vou tomar só para lubrificar a boca. Sim. É gostosa? Sim, tá boa. Era tudo verdade o que você disse? Sim, era. Como comecei? Sempre fui uma pessoa que na Argentina temos uma tradição. Com certeza, assim como vocês têm aqui na Espanha, somos um país religioso, especificamente judaico-cristão. Somos hispânicos. Exatamente, fui batizado, fiz a primeira comunhão, comecei nessa etapa católica do Império Romano. E você? Você é ítalo-argentino por ser descendente de italianos? Sou de segunda geração, nascido na Argentina. Meu pai foi a primeira geração nascida aqui, pois meu avô fugiu da Segunda Guerra Mundial. Mas há muitos italianos na Argentina? Sim, também estudei em escola italiana e tenho contatos com pessoas com família na Itália. Então qual que é a questão?
Com 12, 13 anos, comecei a questionar minha religião. Nunca fui grande leitor da Bíblia, como talvez outras ramificações da religião, como a evangélica, a testemunha de Jeová. Na Argentina, há mais praticantes do que católicos. O católico costuma ir à missa, mas nem sempre lê a Bíblia diariamente. Isso me deu certa liberdade, como para olhar um pouco de fora e começar a questionar meu sistema de crenças, que naquele momento era a religião católica. Comecei a questioná-la, comecei a me envolver um pouco mais com a minha vida de jovem. Do lado científico, atualmente sou diretor de efeitos visuais. Trabalho com efeitos para filmes, motion graphics e mais. E você precisa se envolver um pouco com algumas questões físicas e algumas simulações de partículas. Não no nível científico ou prático, mas sim gráfico. É outra área, mas é importante conhecer conceitos ligados ao uso de elementos físicos. Me voltei para a ciência e fiquei fascinado pelo espaço sideral. Quem não ficaria? Quando eu era criança, nos anos 90, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, que já vinham desde a década de 70. Astronomia e tudo isso, astronomia nem tanto, mas sim filmes. De Volta para o Futuro mudou minha vida e influenciou minha escolha profissional. Mas sempre estive voltado para essa área. Até que um dia me deparei com a pirâmide com o olho na nota de $1. E eu me perguntei, o que é isso? Nessa época, eu devia ter 18, 19 anos, e me perguntei por que aparece essa pirâmide que diz Novus Ordo Seclorum. Falo do ano de 98, 99. Não existia a internet de hoje, não era como se eu entrasse no Google e pesquisasse essa pirâmide Illuminati. Não era tudo uma questão que você se perguntava e talvez isso? As respostas vinham de alguém, pai, amigo ou avô que podia contar algo. Qualquer livro que você achava numa biblioteca assim é... Mas aí comecei um pouco a tentar entender esse mundo que nos cerca. Não em termos políticos, econômicos, religiosos e tal. O tempo atual é... ainda não. Ainda espirituais. Depois você percebe isso desse lado. Mas naquele momento eu estava muito envolvido na ideia de ser de graça. A Terra ser uma esfera é considerado um dogma, por isso é chamada de doutrina copernicana. O que ela tenta te dizer ou justificar é que somos nós, uma evolução do primata, e que a Terra tem 13 bilhões e 450 milhões de anos e o Big Bang tem 13 trilhões e 500 bilhões de anos. E que nós não somos nada, uma pedrinha no universo sem nenhum propósito. E obviamente o ser humano não tem nenhum espírito, como diz Yuval Noah Harari, hoje em dia somos simplesmente matéria, e não existe essa matéria animada. Um dia você vai morrer, se decompõe e adeus. Essa é a sua experiência neste mundo, isso é o que diz a Terra esférica. Depois, se quiser, a gente aprofunda mais. Eu estava nesse paradigma quando comecei a questionar justamente quando a internet surgiu. Assisti ao documentário 6 Guest e fiquei impactado ao conhecer a realidade das Torres Gêmeas e a impressão do dólar pelo Federal Reserve. Havia um padrão comum, que era que não importava em qual degrau de poder as pessoas estivessem, que sempre havia uma questão ocultista. E aí começa a maçonaria, depois começo a me envolver com a ordem jesuíta. E parece que o mundo material que eles de alguma forma governam sempre está subordinado a algo sutil, astral, energético. É como se fosse planejado em outro plano de existência e se materializasse neste plano de realidade. Você diria? Eu poderia chamar isso de satânico, né? Até mesmo... Bem, o satânico eu diria mais do se quiser, depende de a que logia você vai se referir. É mais Lúcifer. E não, porque Satã simplesmente significa adversário. Na Cabala se utiliza muito o conceito de Satã, mas claro, de onde vem? Satã. Vem de Saturno, porque para os romanos, obviamente, o deus Saturno tinha duas concepções. A primeira é a dos limites, não é? Por isso o anel simboliza quem impõe limites e Saturno representa o tempo. Quando dizemos isso, ou a Bíblia diz, a gente interpreta que Satã é o dono do mundo, esse para outras culturas é o demiurgo e tudo mais. Essa analogia é boa, porque na verdade, no mundo material, o tempo é o dono da matéria, porque o tempo é o único que pode. Embora seja um conceito, apenas o tempo permite que as coisas cresçam, se desenvolvam e morram. O dono material do mundo é Satã, é o tempo, esse é o dono material. E Satã tem o 666, porque tem 60 minutos e 60 segundos. Na numerologia, soma-se 6, 0, 6 dos minutos e 6, 0 dos segundos. É 6 e tem 24 horas, 2 mais 4. 6, 6, 6, 6. Que se associa ao carbono com a desintegração do carbono, então a matéria tem toda essa simbologia.
Depois, obviamente, a religião mais dominante, a católica, o desenhou vermelho, com 2 chifrinhos e um rabo, mas isso também tem uma simbologia. O vermelho é o chakra inferior, que é o que faz a conexão com a Terra. Então você tem a Terra vermelha, o céu, que é esse azul. À medida que sobe pelos chakras até a coroa, chega ao branco, passando por violeta, azul, verde, laranja, amarelo e vermelho. Por isso se associa o vermelho ao inferno e o céu ao azul. São simbologias que não nos ensinam a interpretar. Então, para concluir, ser satânico é algo que, se a gente reduz simplesmente às pessoas que fazem o mal, essa terminologia é muito reducionista. Repito, Satã é Saturno, o tempo, que domina o mundo material. Luciferino é outra coisa. Certo? Pode definir isso? Voltando à conversa de que todos esses grandes fatos, todos esses grandes acontecimentos, como por exemplo a queda das Torres Gêmeas, o 11 de setembro e outros, têm o mesmo padrão: ritualismo. Há ritualismo astrológico, numerológico e outros tipos de ritualismo. Às vezes nem percebemos, pois não participamos desse grupo restrito ao planejar um evento impactante. Sim, sobre o 11S há vários temas. O 11M também, mas Não podemos falar muito sobre esse assunto no YouTube. não dá pra falar muito. Mas o que quero dizer é que as datas não são coincidência, ou melhor dizendo, não são por acaso, são coincidentes. Perdão. A numerologia que é usada tem aquela famosa frase de John Pierpont Morgan, que dizia: os milionários não usam astrologia, os bilionários sim, nós usamos. E por quê? Porque mesmo que a gente não acredite nos deuses, porque nos colocam o conceito de Deus como simplesmente também não. Um ser ali que tem barba e está com uma túnica branca, né, e está te olhando para te castigar ou te premiar. Mas a terminologia de Deus é um pouco mais complexa, onde você pode até mesmo se identificar com isso. Você viu que em inglês se diz God, Deus se diz God. E isso faz referência a gerador, ordenador e destruidor, generator, order, destroyer. Isso é um Deus. Um Deus é aquela vontade, aquela consciência que é capaz de gerar, ordenar e destruir. E é o que nós fazemos em muitos aspectos, não só no material, mas também no aspecto mais simbólico. Se você tem um relacionamento ruim com alguém, talvez tenha sido você quem o gerou. Se organizou, e no momento em que esse relacionamento começar a se desorganizar, você tem que destruí-lo para criar um novo? E é isso que vamos fazendo, é o fato de renascer na vida. Ou você tem que... Te dizem, sabe? Você tem que entender que reconstruir-se, não é? Quando alguém te vê mal, deprimido, seja lá o que for isso, o que faz Deus, Deus em termos do mundo, do que ele fez foi criar o mundo. A grande questão é, quem fez isso e como? Mas no final, o assunto dessa ideia de, pelo menos como nós vemos, os deuses menores são as estrelas e os planetas. Então, essa ideia de Apolo, ou a ideia de ver Saturno, ver Júpiter, ver Marte, Vênus, esse Mercúrio, todas essas alegorias alquímicas ainda nos influenciam. Então, as grandes corporações, de certa forma, que nunca deixaram de lado a astrologia, sabem que existem momentos específicos para manipular grandes massas. E então, olham para o céu e ouvem o que os deuses dizem. Menores diante de Deus, o Criador Supremo do grande Espírito que talvez nos colocou nesta experiência. Eles se baseiam nisso, então não posso afirmar que sempre dá certo para eles. Mas de alguma forma eles conseguem interferir no inconsciente coletivo, onde as massas acabam não despertando porque eles sabem exatamente quando precisam agir. Então, para seguir o fio da conversa, você começa a se deparar com todas essas informações quando é jovem e como você continua. Porque tudo do que você está dizendo é algo do qual eu tenho consciência. Ou seja, eu não nego. Meu público sabe que muitas das coisas que você está afirmando hoje em dia, eu também acredito. Mas qual é o seu processo para chegar ao ponto do terraplanismo? Porque isso já é o maior dos enganos, né? Se é que realmente é. Dizem, a mãe de todas as conspirações já teve esse título. No começo, Kennedy, eu já falei sobre isso com um dos seus colegas que está nos observando a morte. Todos sabem que conspiratório vem de tentar deslegitimar as acusações que muitas pessoas norte-americanas faziam contra o governo dos estados. Porque Kennedy tinha um discurso extremamente crítico com o Federal Reserve dos Estados Unidos da América. Então inventam o termo conspiração para deslegitimar. Bom, todo mundo sabe quem matou Kennedy, mas para mim já parece demais. extremo demais.
Extremo demais, sim. E depois? Poderíamos até chegar a entrar nisso. Eu já disse em um podcast e volto a pedir desculpas ao Henrique porque ele me... Jogou na cara. Saudações ao Henrique. Ele vai vir. Eu falei com ele e tudo mais. Eu quero conversar com ele sobre uma série de coisas e, na verdade, eu o admiro muito porque ele defende com muita paixão aquilo em que acredita. E eu disse em um podcast que realmente falar sobre répteis, que falar sobre essas coisas, o que isso faz é afastar as pessoas de uma série de enganos que são realmente muito mais tangíveis. Como podem ser 2020 e o bicho, as inoculações, as grandes farmacêuticas. É o que comentamos sobre as torres que caíram após os aviões e sobre uma terceira torre, além da pessoa que era dona delas. Torres Justo. Tinha feito um seguro Um mês. antes. Ou seja, são coisas tão tangíveis, tão demonstráveis e tão palpáveis que acho que aí podemos causar muito dano. Senhores, o sistema nos engana e oprime. Agora, como você passa de ver coisas totalmente tangíveis como a pirâmide? O que acabei de mencionar a já questionar tudo, porque isso é o questionamento definitivo. Para mim é isso. Ok, não existe uma verdade única. Bom, não totalmente. Lembra daquele famoso discurso do Kennedy, feito semanas antes de ser assassinado, brutal? Aliás, não vou citar literalmente, porque não me lembro. Mas ele começa dizendo que a verdadeira palavra secretismo é repugnante em uma sociedade que se supõe aberta. Ele afirma no discurso que o sistema possui uma grande máquina militar, econômica, política e científica. Então não tinha a ver com um discurso anticomunista, não tem a ver com um sistema de lojas, né? Ele estava falando de ocultismo, ele Afirma abertamente que os Estados Unidos foram sequestrados. Estamos combatendo forças que operam nas sombras? A família Kennedy também não era santa e se envolvia em várias questões. Depois, toda a cruz colocada sobre eles fez com que começassem a morrer repentinamente. Os familiares deles. Mas é interessante, porque além disso, você já pensou que foi Kennedy quem iniciou o programa espacial dos Estados Unidos? Foi durante a presidência do Kennedy. Um pouco antes já existiam os princípios da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, que ainda não se chamava Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. E depois vem a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, também criada por ocultistas. Ou melhor, não criada por ocultistas. Mas lembremos que na Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, o pai da fogueteria era Jack Parson, que oficialmente, Jack Parson, oficialmente está lá, está na Wikipédia. Ele seguia toda a filosofia de Lester Crowley e rezava para ele. Assim dizem na Wikipédia, Jack Parson. Ele rezava ao Deus Pan antes do lançamento de um foguete. Você deve estar se perguntando, quem é o Deus Pan? Porque daí vem tudo. Simbologia de... A simbologia de Peter Pan que leva as crianças para o mundo do nunca, jamais. Pan é o deus da fertilidade, mas também, digamos assim, da pedofilia. E esse é o deus para quem o pai da equipe da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço rezava antes de cada lançamento. E é daí que vem o nome atual do laboratório de propulsão a jato Jet Propulsion Laboratory. Pertence à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, que muitos dizem ser o laboratório de Jack Parsons, e está repleta de ocultismo. O logo da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço é a língua de uma serpente. A palavra Nasha, que se escreve igual, mas em vez da letra H sozinha, a letra H tem como um pequeno traço em cima. Em hebraico significa engano. A própria palavra Nasha significa engano. Vou perguntar para Raul Duran. A palavra lá significa engano e ascensão. Mas como no hebraico tudo tem um duplo significado, porque não existem vogais e tudo mais. Você pode ver, procurar e vai encontrar lá. Então tudo isso que você está me dizendo, desde que eu comecei aqui neste podcast, todas as informações que eu vou te dizer e as que já te disse são totalmente verificáveis, as que não são verificáveis. Vou te dizer, essa é minha opinião, pois não posso chegar a essa questão verificável. Então, o tema da Terra plana é o mais verificável que temos, porque é o mundo em que habitamos. Você pode experimentar a natureza todos os dias. Não estamos falando de um plano astral, nem que temos que ir para o lado oculto da Lua, nem que precisamos entrar na quarta dimensão. Não, porque ontem um pleiadiano apareceu para mim, mas não posso mostrar. Estamos falando se o horizonte se curva 20 centímetros a cada 1 quilômetro, que é o cálculo que deveria dar 8 polegadas por milha quadrada no sistema métrico, esse norte-americano, e não se curva. Outra questão. A Terra gira ao redor do Sol? É possível provar isso? Não tem como provar mecanicamente que a Terra gira? Depois podemos falar mais sobre isso. Mais científica. Se quiser, isso é o mais comprovável. Por isso é a mãe de todas as conspirações.
Se a Terra não for uma esfera, muitos paradigmas educacionais, econômicos e políticos desmoronam. Ou seja, como por exemplo, imagine você, por exemplo, hoje em dia, o aquecimento global. Mas em que ele está baseado? O aquecimento global se baseia em quê? A Terra ou os... Os polos vão derreter? Sim, essa é como uma consequência. Mas isso se baseia no fato de que a Terra é uma esfera e temos uma atmosfera muito frágil. E estamos em um universo em expansão que é totalmente vazio, somos uma bolinha muito frágil na qual uma tempestade solar poderia até derreter, porque você não vai derreter o gelo só jogando desodorante. Isso seria efeito estufa. Alguns Idiotas vão acreditar nisso? supostamente é efeito estufa causado pelo monóxido de carbono, 2, etc. Mas também estamos expostos a grandes mudanças, porque uma explosão solar, assumindo que o Sol é uma fonte gigante termonuclear que está a 150 milhões de quilômetros, e como se fosse um deus da antiguidade. Ele pode causar uma explosão solar que destruirá satélites e derreterá os polos, entre outros efeitos. Ou o meteoro que vai... Todo dia sair uma notícia de um meteoro passando perto da Terra, isso que você lê nas notícias, isso é dinheiro que eu tenho. Além disso, o acesso é público, basta entrar no site oficial do governo americano e ver como cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço vão ao Congresso pedir dinheiro para criar um escritório de vigilância de meteoritos. E eles levam bronca. Aqui na Espanha é a mesma coisa. Criaram agora a Força Espacial Espanhola, seguindo os Estados Unidos da América, que já tem sua força criada por Trump, além das forças espaciais alemã e francesa. Mas ninguém vai ao espaço. No entanto, eles se apresentam. Agora, o juramento militar espanhol é feito pelo ar e pelo espaço, mas quem realmente vai ao espaço? Isso é dinheiro público. É um exemplo simples. Você acha que a indústria aeroespacial moderna supera, combinada, a indústria do entretenimento, do cinema e da música? E me diga, me cite. O único benefício que a corrida espacial trouxe para nós, seres humanos, aqui no mundo, que melhorou o mundo por causa da corrida espacial. Não saberia te dizer, sendo sincero, eu mentiria assim. Se eu dissesse que isso nos beneficiou, além das mortes, estaria mentindo. A indústria militar no nível civil... A indústria militar... Bem, eu acho que a indústria militar muitas vezes provoca conflitos para lucrar. Não estou dizendo que isso que você usa é militar, computador e radar, sim, são militares. Aí tem um monte de exemplos. Eu te pergunto novamente, me diga um exemplo em que a corrida aeroespacial beneficiou a humanidade. Você não tem nenhum. Não tive nenhum. Tecnologia de motores. Não é tudo militar, tudo militar. E claro, se o foguete que hoje lança Elon Musk ou que lança a Agência Espacial Europeia aqui na Europa continua sendo um cilindro metálico queimando fogo. Nada melhorou, só colocaram uma tela digital. É como o carro. O carro já deveríamos estar usando um carro à base não elétrica da Tesla, com energia livre, pelo verdadeiro Tesla. Ou quando assassinaram Stanley Meyer, que nos anos 80 nos Estados Unidos da América mostrou um motor movido a água e foi envenenado. Ou um espanhol também descobriu o motor de combustão com água e também foi silenciado. Isso é o carro, o que mudou. Só colocaram rádio digital e sistema de posicionamento global, o resto é igual. Assim como o foguete espacial. Eu aí. Concordo totalmente com o conceito que você propõe. Há uma indústria que esconde certas informações, porque lucram com a ignorância da maioria da população. Certo? Então você está defendendo que o modelo terraplanista é isso, mas levado ao máximo, certo? Sim, te dei exemplos porque você perguntou, em que mudaria? Muita coisa mudaria economicamente. Eu te dei dois exemplos muito simples, mas o que quero dizer é em termos políticos. Hoje nos governos sempre tem um painel científico que pede dinheiro dos contribuintes para coisas que não trazem nenhum benefício para a humanidade. E na verdade existe um grande documento da época de Kennedy, de McNagan, se chama assim McNagan, que é o relatório Montanha de Ferro. O relatório Montanha de Ferro, procurem, é oficial. Hoje está como se fosse uma espécie de livro, tipo romance, mas é como o que escreve um Yuval Noah Harari ou o que escrevia um George Orwell. São coisas aplicáveis na realidade. E nesse relatório da Iron Mountain, o governo pedia: como podemos criar um modelo substituto de guerra para continuar lucrando economicamente? Na guerra, o Estado abre os cofres para defender o país. Então, tudo está justificado, já que não há guerra nos anos 60, além da Guerra Fria.
Um modelo substituto, sabe qual que é o item principal desse modelo? Um gigantesco programa espacial sem metas realizáveis e que se mantenha o tempo todo na ilusão. E é o que vemos hoje, a corrida espacial. O que é? Vamos voltar para a Lua? Certo, pessoal? Foram em 69 com 2 equipamentos velhos e cálculo manual. Mesmo com muitos computadores, eles não chegavam a 1% da capacidade de um celular. Não conseguimos voltar. Todo ano, desde 2025, anunciam viagem à Lua. Eu aí estou mais alinhado com você do que você pode imaginar. Depois de ver vários vídeos e depois de ver várias coisas e depois de ver que não foi feito de novo, muito menos a questão de que o vídeo. Eu não sei se chegamos ou não chegamos à Lua. Isso eu não vou nem afirmar nem desmentir. O que eu concordo com você é que o vídeo de Armstrong descendo e os outros parecem ter sido gravados pelo Kubrick. Kubrick gravou. Acho que em certo momento ele desistiu, e assim terminou o pobre Kubrick. Não, obviamente, mesmo com aquele grande filme de olhos bem fechados, tentando denunciar todas aquelas seitas ocultistas bem fechadas, é isso? Mas para fechar em termos econômicos, há muitas coisas que mudariam. Em termos educacionais, seria preciso reformular muitos cursos que têm a ver com isso. Geologia, antropologia, paleontologia, a própria astronomia, que não serve para porcaria nenhuma. Quase todos viram professores ou trabalham no aperfeiçoamento das lentes, já que nenhum astrônomo jamais viajou para lugar algum. Eles nos mantêm com a ideia de que talvez a Terra vá ser destruída, então temos que tentar povoar outro planeta, nem voltar para a Lua. Marte está em consideração, mas enfim, essa é a cenoura. Há um monte de coisas que mudariam em termos terrestres. Ao entrar na Terra plana, chega um ponto em que você se pergunta: se o sistema não é aberto, então não há foguetes indo a lugar nenhum? Então, vivemos em um circuito fechado, e é um circuito fechado que se autoabastece, que tem energia livre e infinita para todos os habitantes deste mundo. Isso era buscado por Nikola Tesla e outros cientistas ao se envolverem nisso. Também foi perseguido. E bom, e pelos Morgan? Por que vendiam a rede elétrica, tinham o Thomas Edison e era preciso cobrar pela eletricidade e um monte de outras coisas? A grande questão é, de onde a Terra obtém sua energia elétrica e magnética? Nunca acabou em infinito. Para. De onde veio a água do mundo? Você sabe qual a teoria oficial sobre por que nosso mundo tem água? É algo em que devemos acreditar. A história é de que desde que aconteceu o Big Bang, quando aconteceu o Big Bang, o universo teria 13,5 bilhões de anos e a Terra 4,5 bilhões. Esses números são inimagináveis para nós. Bom, te dizem, a ciência oficial diz, uma das teorias é que, bom, nós supomos que ao longo de uma fase primitiva da Terra eles te citam isso como se fosse algo normal. Milhares de bilhões, de bilhões, de bilhões de meteoritos, de asteroides, na verdade caíram na Terra e traziam água como se fossem baldes. Então estava em nosso planeta em formação, e vinha um asteroide e impactava e liberava água, e aí já temos que ter os oceanos. Teorias oficiais da Ciência, não sabem de onde veio tanta água nem como ir. No entanto, nós, na experiência real, o que sabemos é que sempre vai haver água. A água no campo magnético e a eletricidade nunca vão acabar. O circuito é fechado, os recursos, o petróleo se autorregenera constantemente. Já se sabe que não tem relação com restos fósseis ou ossos de qualquer espécie. De uma grande mentira que nos empurraram para aumentar o preço, tem muito a ver com aquilo que é chamado de Rockefeller. E bom, então, como o petróleo se autogera? Depois de um determinado tempo, o nosso sistema é fechado. Sempre há uma grande incógnita, o que acontece na Antártida. Que não nos deixam ir civilmente e que está tudo tão controlado depois da Segunda Guerra Mundial. Mas já foi... um cara do YouTube que se chama Lethal Crisis, você já viu? Sim, mas eles vão para bases militares ou para lugares específicos que você precisa de autorização prévia. O governo do seu país. Você não pode ir para a Antártida por vontade própria, você tem que pedir tudo, tem que pedir permissão, mas na Antártida especificamente. Diferente de quando peço permissão para entrar nos Estados Unidos, no Himalaia ou na Índia, aí sim preciso pedir permissão para entrar no país. Mas depois eu tenho certas áreas da natureza onde eu posso ir se eu quiser. Posso morrer numa montanha se algo der errado e eu não conseguir escalar o que queria. Na Antártida você não pode fazer isso. Na Antártida você vai para uma base designada e não pode ter liberdade de movimento.
Dizer que vai atravessar essa Antártida em linha reta para sair do outro lado, isso não é possível, certo? Que para sair do outro lado. E se a Terra é esférica e a Antártida está aqui embaixo, alguém deveria alguma vez cruzar a Antártida dessa maneira? Ninguém cruza, ninguém fez isso, obviamente. Talvez aqui a gente possa entrar um pouco no modelo da Terra plana, talvez as pessoas. Esse mapa nunca é ensinado pra gente. Esse é o modelo da Terra plana? É um mapa oficial chamado Projeção de Eglinson. O modelo é mais complexo, pois também incluiria explicações sobre o funcionamento das estrelas, etc. E eclipses também. Tudo. Mas isso Não pretende, ou seja, o terraplanismo não entra em choque direto com a questão dos eclipses? Com tudo isso, Não, pois tudo isso é um fenômeno que observamos no céu. Ninguém nega que existem os planetas, as estrelas, os eclipses, as estações do ano. Isso simplesmente faz parte de um modelo, se explica de uma forma, no nosso modelo se explica de outra. Isso é o equivalente ao mapa para você na escola. Que mapa? Qual é o mapa que você mais tem em mente? Ou mapa mundi. também, e assim, reto, Exatamente, que se chama projeção de Mercator. De chegar. depois ele engloba isso em uma esfera. Ela se deforma por ser uma projeção retangular ou cilíndrica e não esférica. Ao colocá-la em uma esfera, ocorre a deformação. Isso ocorre em várias partes, especialmente nos polos. Por que esse mapa foi feito? Por que Gerard Mercator fez esse mapa? Porque é um mapa imperialista, né? Um mapa que foi usado para a conquista, onde supostamente há uma linha média, o Equador. E os países ricos estão em cima e os países pobres estão embaixo. Os países pobres, entre aspas, que são os mais ricos em recursos naturais, são os de maior superfície, os de maior tamanho, que são a África do Sul. Bem, a África em geral, desculpe, a Argentina, a Austrália, toda essa região do que é agora. Você vai... Entender concretamente. Não pobre no sentido de indígenas, rico em recursos naturais. Sim, mas você não fala da economia do país. Não me refiro ao que eles dizem de pobres como pessoas pobres. É preciso evangelizar, educar, conquistar e extrair recursos, etc. Eles são grandes, os países europeus também são. Bem pequenininhos então, nesse mapa imperialista. O que se tenta passar é uma cosmovisão onde se quer ensinar algo que na realidade não é. E criar como se fossem classes distintas de pessoas ou países, é esse o mapa que ensinam aqui? A educação europeia é diferente da dos chamados países do terceiro mundo. Mas a gente também recebe esse mapa feito lá pelo ano de 1490 e pouco, já foi questionado várias vezes. E esse mapa aqui? Isso é uma patente oficial, não um mapa feito por alguém e achado por acaso. Este é um mapa patenteado em 1869 em alguns países. Aqui europeus, britânicos, na Suécia, etc. Foi criado cerca de 400 anos depois, ou seja, tem 400 anos a mais de tecnologia do que o que ensinam na escola. E aqui você entende tudo, aqui você entende que as voltas ao mundo, mesmo que pareçam uma bobagem, são assim. Mesmo se a Terra for plana, ainda é possível dar a volta ao mundo, se quiser. Ao redor desta mesa, enquanto você fizer um círculo, você dá a volta ao mundo. Quando você se orienta, as bússolas sempre apontam para o norte, então você dá a volta ao mundo perfeitamente. Os aviões que voam de norte a sul ou sul a norte são pequenos. Ninguém jamais saiu em direção ao norte, deu a volta por baixo e voltou ao mesmo lugar em uma terra esférica. Se centenas de vezes por dia se dá a volta ao mundo, voltando ao mesmo lugar, de oeste para leste, mas assim, não é possível no nosso modelo. Por que não é possível? Porque não existe sul, o que existe é um limite chamado Antártida, onde se você vai, não há polo. Polo Norte. Nós o chamamos de Centro-Norte, porque é um centro para onde as bússolas apontam. Está ali no meio, claro, está no meio, e o que há é o que para nós é o Sul. Você sempre se depara com a Antártida, sempre vai se deparar com a Antártida e não pode atravessá-la. Então, de qualquer jeito, você tem que voltar pelo mesmo caminho. Como a Terra é plana e o círculo do Equador para dentro é menor do que o círculo do Equador para fora. Então, na verdade, a distribuição continental, sempre os continentes que estão mais ao sul, não só são os maiores, como também são os mais distantes.
As viagens para tudo que tem a ver com o sul do mundo são muito distantes. As companhias aéreas, inclusive, têm voos muito mais longos do que aqui na Europa, lógico, mas porque, se você considerar a Terra plana, tudo coincide perfeitamente. O que são as trajetórias curtas dos voos do Equador para dentro, as trajetórias longas para fora, a distribuição continental, o Pacífico totalmente vazio, gigante. Então, quando te ensinam isso na escola, você passa a entender várias coisas do mundo físico natural que pode observar aqui. Não é necessário teoria da conspiração, pois não se trata disso. Isso é o dia a dia de cada um de nós. Por algum motivo te ensinam outro mapa, por algum motivo te bombardeiam com filmes, por algum motivo ridicularizam tanto a Terra plana. O meme da Terra plana diz que vivemos em um quadrado sobre uma tartaruga e ao chegar na borda caímos, tudo para ridicularizar e afastar você. É um pouco disso que você está dizendo. Talvez essa coisa dos reptilianos, em que usam uma temática de ridicularização, mas para te afastar de uma informação comprovável. Se você pensar na gente hoje, já se passaram 10 anos desde que comecei em 2015. No começo estávamos bastante sozinhos, mas com o tempo, com o passar do tempo. Hoje em dia, há pilotos de avião, há astrofísicos, há engenheiros, há um caso de um engenheiro nos Estados Unidos. Para entrar em algo mais técnico, um engenheiro civil. Ele tem seu canal no YouTube, se chama J. Tolan Media 1. J. Tolan Media 1. É um engenheiro civil, empreiteiro militar, que trabalha nos Estados Unidos da América. E faz muitos voos da parte leste dos Estados Unidos da América para a parte oeste. Certo, então ele entrou em 2018 com esse tema. Disse Checks, esse grupo de pessoas que fala sobre a Terra plana. Deixa eu dar uma olhada. Ele observa e comenta. Na verdade, não estão tão errados. Ou seja, o argumento que eles apresentam é válido, pode estar errado, mas o argumento é válido, não é algo inalcançável. Vamos ver se na lua de Júpiter chove diamante. Não é uma hipótese que qualquer um pode testar hoje em dia. O engenheiro diz: viajo sempre em aviões comerciais, vou aproveitar um voo para fazer uma observação de longa distância. Dado que a Terra supostamente é uma esfera de 12.000 km de diâmetro de 12.700, quando você se eleva a 10 km de altura e traça uma linha tangente, se a Terra é esférica, a 10 km de altura não consigo ver além do horizonte de 350 km. Isso é matemático, não é? A curvatura estaria aqui para mim. Você pode ver as medidas oficiais, seria esse desenho daqui. O que ocorreria com um avião a 10 km de altitude? Lembre-se, após nos prepararmos para... Colocar essa pequenininha, tá bom? Sim. Essa pequenininha? Essa é uma página oficial de astronomia. Certo, ele só podia ver isso. Aqui está a tabela de curvatura. A 10 km de altura, vejo 357 km de distância. Pronto, perfeito. O cara pega, sobe no avião com uma câmera de filmar. E... Aqui você tem um recorte de jornal de uma revista científica, né? Imagino. Segundo. Cálculos matemáticos a partir de 10.000 metros de altitude, como você disse, semelhante a dos aviões comerciais. Veríamos o horizonte, ou seja, a superfície da Terra, com curvatura de 0,056 graus, a mesma que se completássemos um círculo de 10 metros de raio a partir de 56 centímetros de distância. Ou seja, este recorte de jornal. Mas continuei descendo. Então a essa altura é... Quer dizer, a essa altura. Se o céu estivesse limpo, perceberíamos que o planeta é redondo. Apenas. Mas para ver bem seria preciso voar bem mais alto, talvez acima dos 15.000 metros. A 20.000 metros já é claramente perceptível. É verdade que algumas fotos tiradas de aviões, paraquedas, parapentes ou montanhas mostram isso. O horizonte aparece curvado, mas isso se deve à distorção ou ao efeito barril das lentes das câmeras. Segura isso um instante, vou fechar o outro assunto antes. Não isso que está escrito aqui, mas o que eu estava te contando. Quando neste jornal dizem que deveríamos apenas vê-la de um avião, eles dizem, e é verdade, tem muita gente que a gente já encontrou que te fala, mas como assim a Terra é plana se eu vi ela de um avião? Eles não conhecem nem o próprio modelo matemático, nem o de um avião, nem nos melhores dias. Você supostamente poderia ter uma pequena percepção de que talvez seja a curva, mas também pode ser um círculo, porque o olho humano vê de forma circular. Aí diz para você voar a 10.000 metros. Mas o que estamos buscando não é ver a curvatura, porque aí voltamos ao ponto que eu te falei.
Se a 10 km de altura a curvatura da Terra é praticamente imperceptível, que curvatura ele viu? O grego que viu o navio, que nem sequer estava a 1,70 m, já estava ele parado vendo um navio, disse: aí está a curvatura terrestre, ou seja, ou a vemos a 10 km, ou a vemos quando o navio vai embora, porque aí começa a dissonância cognitiva. Pode me dizer quem é esse grego? Ele viu a curvatura da Terra no mar a 1,70 m de altura, mas eu mal consigo ver a 10 km de altura. Aí começa a surgir um choque mental. Não é mentira, é assim mesmo, mas eles só dizem não. O grego, de maneira indireta, o grego não viu a curvatura. O que ele viu foi que um objeto ia sendo ocultado. E então deduziu que esse ocultamento é por causa da forma geométrica da Terra. Pronto, perfeito. Este engenheiro sobe a 10 km, diz ele. No modelo matemático oficial eu não posso ver mais de 350 km. Ele pega a câmera, coloca uma lente infravermelha e começa a filmar todo o trajeto do voo. Tudo isso está postado no canal oficial dele, tem mais de 30 vídeos feitos desse jeito. Dessa forma que eu te falei, quando ele aterrissa, coloca os dados no computador, baixa os vídeos e começa a observar a trajetória. Começa a analisar o que ele tinha filmado. E para sua surpresa, o cara assina. O que está abaixo é em preto e branco. Posso dobrar? Sim, pode. Isso que está aí embaixo. Você vê que todas as imagens estão em preto e branco. Isso é por causa do filtro infravermelho. O que acaba percebendo? Visão de longo alcance. Distância 804 km e 10.000. quilômetros de altura. O que deveria ser possível ver? 350. Tá se vendo 3 vezes mais do que o modelo. Nem Galileu nem Copérnico conseguiam isso. Se é esférica, com certeza. Não é como nos disseram, não pode ser esférica, não tem. Não pode ser esférica. Além disso, não faz nenhum sentido, porque não pode ser esférica. Para obter essas medidas, precisaríamos viver em uma Terra esférica. Desse não sei como já tem 48.000 quilômetros de diâmetro, então não encaixa mais nenhuma medida de voo de avião. De nada, tudo vai por água abaixo. Essa observação nós estamos pedindo que publicamente a façam, que por favor aos youtubers que gostam de fazer vídeos de ciência. Que a gente embarque em um avião comercial. Quanto custa uma passagem em um avião comercial? 300 euros? Quanto custa o infravermelho? Nada, o infravermelho custa 80 euros, custa uma lente infravermelha. E depois a câmera é uma câmera de filmar. Sobre infravermelhos, nós podemos subir em um avião e fazer isso. O ideal, sabe? Que seria o que nós comentamos lá no podcast do Pedro. Que a equipe terraplanista suba, a equipe terraglobista também. E que os dois times façam a mesma observação e vejam o resultado que se obtém. E que de uma vez por todas, quando se aterrissa e se colocam os dados, e os dados mostram uma certa conclusão. Então vamos abordar essa conclusão. No canal dele no YouTube, esse rapaz tem mais de 30 voos assim, sempre mostrando mais do que deveria no modelo. Claro, você pensa que só agora nós temos a tecnologia, não só óptica, mas também a possibilidade de nos elevarmos? 10 km para poder fazer esses cálculos? Quando surgiu a teoria da Terra esférica, era um grego com cerca de 1,70 m ou 80. Depois vieram Copérnico e Galileu, que só podiam montar a cavalo. E não tivemos tecnologia até o século XX para testar a curvatura da Terra. E quando no século XX e entrando no 2021 testamos a curvatura da Terra, vimos que a curvatura da Terra não existe. Você já percebeu que algumas pessoas arriscam suas carreiras? Aconteceu com um piloto de avião que em 2020 veio à conferência que fizemos em Madrid. Ele deu testemunho de como ensinam a voar um avião no nível mecânico. Que é o que se assume, que aqui estão as patentes. Pensa que quando você vai nas patentes da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, essas são patentes oficiais da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. E o que está sublinhado em vermelho? O que diz é que um avião, um helicóptero ou um míssil é construído para voar. Supondo que a Terra seja plana e parada, ele lê que ela não gira, Terra plana. Isso é oficial, não há aparelho de voo que voe. Considerando que a Terra gira ou é curva, tudo se assume que nós estamos em uma Terra plana, estacionária, que não gira. E essas são coisas sérias, porque aqui você está colocando vidas civis em risco ou está usando o equipamento militar para que um míssil atinja um determinado alvo. Você não vai assumir que a Terra gira para baixo, se ela realmente gira assim. Obviamente, seria preciso calcular o famoso efeito Coriolis, entre outros. Então esse piloto veio, deu seu testemunho e disse:
Sim, na academia nos ensinam que a Terra é esférica, mas tudo voa como se estivesse parada e plana. O avião se chama aeroplano. Ele se inclina na decolagem e aterrissagem. Em velocidade e altitude de cruzeiro, mantém 3 graus de inclinação para a sustentação. Vai sobre um plano. Não tem como mudar isso. Isso é... Acho que por aqui eu tinha... O próprio... Agora eu vou procurar para você. O próprio manual da academia onde esse homem estudou, que é oficial basicamente. Eles sempre falam de uma terra plana e parada. Por isso dizemos que não estamos loucos, apenas questionando o que é dito. Aqui está o manual oficial do piloto marcado em vermelho. O que está escrito aí? Existe uma Terra plana. A curvatura da Terra é zero, a Terra é plana, e a curvatura da Terra é... Zero. A Terra não gira. É assim, é isso que está nos manuais. A aviação tem uma massa... Constante. Ainda bem que falo inglês, né? Senão você me enrolava. O que quero dizer é, este homem subiu ao palco e deu seu testemunho. E as pessoas comuns, como em 2020, as próprias pessoas denunciaram a companhia aérea para que ele fosse demitido. E falo dos agentes MID, os famosos trolls, que no começo exigiam e diziam: é que vocês não são ninguém, porque não há pilotos que falem, porque não há engenheiros que falem. E quando falam, eles denunciam, o mesmo que aconteceu com os médicos, são esses agentes Smith que estão programados entre nós. O choque é forte demais, é cognitivamente intenso, isso causa neles. Até o que exigem, quando conseguem, rejeitam. Então já te digo, o negócio é que isso lá só vai aumentar, não vai diminuir. Amanhã não vai ter menos terraplanistas, amanhã não vai ter menos questionadores do sistema, vai ter mais e mais, e mais. Por isso, pense, por exemplo, em um dado público de 2019 que talvez você não saiba. No Congresso norte-americano foi chamado Chief Executive Officer do Google, do YouTube, do Facebook e do Twitter e foi pedido para que mudassem o algoritmo. Com relação à Terra plana e à data de hoje, antes isso não acontecia. Ao buscar Terra plana no YouTube, surgem vídeos criticando terraplanistas. É praticamente o único. Isso eles vão... Desmonetizar? Não podem desmonetizar isso para você, eles colocam em shadow banning. Quando você basicamente se dedica 100% a esse tema. Eu sofro com isso, eu sofro, mas às vezes. E por quê? Onde está o dano? Quando pesquiso maçonaria, surgem muitos vídeos de maçons. Ao buscar reptilianos, aparecem vários temas sobre eles. Procuro salada. O YouTube mostra salada. Não vai sugerir pizza agora, né? Colocar terra plana. Sai conteúdo anti-terra plana e foi pedido especificamente. Então, se nós somos uns maluco, porque o sistema tem que estar constantemente tentando abafar, ocultar, ridicularizar e não funciona. Já sabe qual que é o assunto. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço gasta Estados Unidos dólares 70 milhões por dia, sem incluir agências europeias e russas. Com todo esse dinheiro, quem aborda esse assunto já não acredita mais neles. E quando você investe muito num show espacial e ninguém acredita em você, você não tem como comprá-los. Você perdeu todas as ferramentas para mantê-los no sistema. Se eu chego para você e digo: amanhã eu te dou $1 milhão para você tomar 4 doses da AstraZeneca. Nem ferrando. Eu não, isso é igual. Amanhã eu te dou $1 milhão para que... Não, sabe? Em vez de mandar caleja ao espaço, se você me der... Por $1 milhão eu digo que a Terra é redonda, hein? Bom, porque... Ainda não é terraplanista? Não, você não os pegaria por 1 milhão. Eu só diria, não me pague 1 milhão. Me leve para a Estação Espacial Internacional. Como referência do terraplanismo, quando eu voltar te digo se é esférica ou plana. Porque ninguém leva nenhum. O show do Khaled que você deve ter visto, que não são 100 quilômetros, só isso porque não manda o Kaleja. Ele ri da gente, faz seus quadros falando dos terraplanistas e não sei o que, como se eu fosse um astronauta. Ele subiu a 100 km de altura e não viu absolutamente nada. Não viu nem as estrelas, não viu a curvatura, não viu nada. Mas tudo bem, aí está. Imagina se a gente, quando foi com Ravi Pobs ao Canal 4, tinha 2 milhões de telespectadores.
Imagina se você faz um show entre Kaleja e um terraplanista, vão para o espaço. Seria sensacional se as pessoas querem ver essa polêmica. O terraplanismo rende, como dizemos na Argentina, porque gera audiência, cria engajamento. Os vídeos sobre terraplanismo geram centenas de milhares, não os que somos terraplanistas, mas os que são antiterraplanistas e fazem vídeos para zoar. Expor o terraplanismo, eles têm muitas visualizações. Pense em apresentar um programa de televisão indo a um Blue Origin Kaleja com um terraplanista. E por quê? Não quer sentar com você Quantum Fracture ou qualquer um desses cientistas divulgadores no YouTube? Aconteceu em 2000 e acho que também em 2020, quando estávamos presos lá. Javi Pubis, o jogador de futebol, que é um grande amigo, que agora vou me encontrar com ele, começou a falar com a gente. Não lembro o motivo, acho que era o gato de Schrödinger. Transmitindo ao vivo e Javi Pubis escreve para ela. Entra na transmissão e a gata o convida. Isso está gravado e disponível, mas no canal da gata Schrödinger só tem 1h20 do vídeo. O original tem 3 horas, começando com ela falando. A gata de Schrödinger com Javi Pubis em um momento, aos 20 minutos, a gata de Schrödinger não conseguia sustentar o discurso do Javi Pubis, que supostamente é um jogador de futebol. Não é um cientista, nem é um divulgador, nem nada. Porque um jogador de futebol a encostou na parede, então a gata de Schrödinger não Rocio Vidal, ela começa a ficar desconfortável e diz: desculpa, vou chamar o Quantum Fracture, meu amigo Crespo. Você não se dá bem com ninguém? Não me dou nem bem nem mal, simplesmente diz. A gata de Schrödinger liga pra ele, chama, e em certo momento era o Crespo, do Quantum Fracture. A gata contra Javi Pubis. Então Javi Pubis diz: não, bom, peraí, se você chama o Quantum Fracture, eu chamo a Irulanducci, então eu subi. Javi Pubis sai e restamos a gata de Schrödinger e Crespo. Meu amigo Daniel Marques, que cursou até o 4º ano de engenharia, e Javi Pubis, muito estratégico, sai dizendo: fiquem vocês. Isso durou 3 horas e 20 minutos. E, bom, é questão de vocês olharem. As perguntas fundamentais. Mostramos o exemplo do avião de J. Tolan citado por Crespo. Ficou totalmente desconfortável e acabou dizendo: bom, eu teria que ver por conta própria. Bom, veja, estamos esperando a resposta para sua pergunta de por que eles não querem? Como aconteceu com o podcast de George Wilde, onde foram Carlos Torá e Dave Parceriza. Henrique disse para George Wilde: vou com Irulanducci, não queremos Irulanducci. Por quê? Porque eles não querem pessoas que estejam no mesmo nível que eles querem ridicularizar e querem show. É só ver o que Carlos Torá fez para perceber o que esse rapaz fez. O amor. E quanto fratura? Um Santolala tem muito a perder, e vou ser sincero com você, ao longo desse tempo há um diálogo em um podcast do George Wilde com Quantum Fratura, que nós muitas vezes colocamos no ano 2000, não lembro se foi em 2021 ou 2022, como o George Wilde diz. Eu gostaria de trazer um terraplanista, e Quantum Fratura diz: cuidado, porque se um terraplanista te pega com um discurso bem alinhado, e tem muitos que têm um discurso muito bem alinhado, ele te destrói, literalmente, diz Quantum Fratura. Eles sabem que você pode achar um terraplanista muito bíblico ou católico, que justifica tudo pelo Gênesis, mas esse não. Mas se você vai falar com um terraplanista desse tipo que estamos falando e ele te traz tudo isso, bom, você é astronauta ou um fracassado. Você não viu a curvatura, mesmo que isso doe, você a defenda. Você não viu com números ou cálculos, não experimentou, então para você isso é uma crença, mesmo que seja real, infelizmente. Uma crença, você não viu nem verá. Santolala, do Datum Blog, se inscreveu para astronauta e só passou da primeira fase. Na segunda, ele foi eliminado, eu acho que foi por isso. Eu acho que tiraram ele porque ninguém vai ao espaço exterior. Então não é tão fácil quanto se pensa, de verdade. Defender que a Terra é esférica de forma comprovável não é fácil. É fácil falar do espaço exterior, porque ninguém pode ir lá constatar, mas aqui na Terra. As observações, as medidas, as medições não beneficiam eles. Quer dizer, você acha que eles não confrontam suas ideias porque você acaba com eles facilmente? Fazemos um chamado. Qualquer cientista ou pessoa preparada para debater com Irulanducci, participe do programa. Vou dizer uma coisa para vocês. Como debatedor, nada me causa mais desconfiança do que um relato
não queira confrontar sua contraparte, né? Eu comentava isso aqui, eu confrontava. Isso acontece muito comigo em relação ao feminismo. Eu quero debater com as melhores feministas, quero debater com as mais preparadas, com as que mais defendem essa teoria, essa ideologia. E elas não querem, porque a história delas desmorona. E, para mim, o fato de as pessoas mais preparadas não quererem debater os cientistas heliocentristas mais preparados. Sinceramente, isso me gera muita desconfiança. E o que eles não percebem é que, ao não confrontarem suas ideias, o que fazem é gerar ainda mais desconfiança, ainda dentro do sistema. Sem ainda comprar tudo de que você disse, sinceramente, tenho a mente suficientemente aberta para dizer: ok, isso que você me mostrou é revelador, principalmente porque eles evitam o debate, porque não querem debater. Olha, eu te digo, você já tinha lido em algum momento a revista muito interessante que falava dos 15 quilômetros de altura. Nós já lançamos e muita gente já lançou balões aerostáticos não a 15 nem a 20, mas a 36 quilômetros de altura. Isso que você vê com a linha magenta seria a curvatura esperada nessa altitude. E aqui você pode ver um horizonte totalmente reto e nivelado, com a particularidade de que nunca se vêem estrelas. Isso também é um assunto bastante interessante. Isso é o que deveria ser visto a 36 km de altura, e não se vê. Não se vê o navio sumir aos 5, nem os 357 km a 10 de altura. A 36 km de altitude, onde a curvatura deveria ser visível, ela não aparece. Só há um local em que se percebe a curvatura. É com lente olho de peixe, como diz o artigo. Ou pela televisão por agências espaciais. Você só verá um programa de televisão. Tudo bem, Iru, eu aceito. A Terra é plana, mano, imagine isso. Ainda nem falei o preço. O que você quer comprar? É uma maneira de falar? Ah, não, porque o senhor é professor. Então te dou a mão. Ainda não sou terraplanista? Mas o Ponto é o seguinte. Suponhamos que eu acredito em tudo que você me diz. A Terra é plana. Fomos enganados. Por quê? Qual o motivo? Posso te dizer por que derrubaram as torres? Porque depois justificaram com isso uma invasão? Por que nos enganaram em 2020? Porque eles queriam experimentar com o DNA humano através da tecnologia de ácido ribonucleico, com a inoculação em massa. O que fizeram depois? Também se poderia argumentar que foi um experimento psicológico em grande escala para ver até que ponto as pessoas aceitam sem questionar. As coisas fazem sentido porque esse engano tão massivo. Por quê, Iru? Bom, olha, eu gosto disso. Enquanto você falava comigo, obviamente eu estava procurando aqui para ver se estava os responsáveis por trás desse engano que eu sempre gosto de mostrar. Não sei se está aqui a dos jesuítas, mas o porquê eu gosto de dividir, não esse porquê. Geralmente, como dizer que não existe uma única verdade, também não existe um único porquê, porque depende de onde você está, se você se posiciona. Por que nos enganam no nível econômico? Bom, eu até tenho alguns exemplos, mas é simplesmente olhar os números oficiais. E você diz, aqui tem alguém ganhando muita grana. Sem precisar provar nada, apenas construir os aparelhos e fazer o show de lançamento. Mas economicamente eles levam muito, aí tem um motivo. Mas eu, em todos estes enganos, nos enganos em que acredito firmemente e 100%, não sinto. Isso já é um sentimento. Acredito que, mais do que a questão econômica, isso é uma guerra espiritual. Por isso eu te digo, eu paro. No paradigma econômico, entende-se o motivo. Basta seguir o caminho e a quantidade do dinheiro circulando com a ilusão espacial. Se você for pra... Porque em termos de recursos naturais, como já mencionamos, e a Terra é plana, então seria preciso analisar o circuito fechado, de onde vem energia livre, ultrapassar limites dos recursos da Antártida, etc. Mas o mais importante é quando você diz, por exemplo, que as Torres Gêmeas foram derrubadas para justificar depois uma invasão e uma conquista de território em toda a região do Afeganistão. Porque lá também tem o ópio. E há um monte de coisas que tem a ver não só com o petróleo, não era só uma questão do petróleo, também até na questão religiosa. A presidência de Trump ajudou a esclarecer a questão do terceiro templo. Aqui, eles conquistaram seu cérebro, sua mente e coração com a doutrina copernicana. Quando você me pergunta o porquê, é simples de entender. Mas como nós vivemos em uma sociedade que já está materializada e ateia, quando digo materializada e ateia, não me refiro em termos religiosos padrões, porque você me dizia fora do ar que é católico.
Bem, mas a juventude de hoje em dia, em sua maioria, já não é religiosa. E o adulto também não. Muitos adultos claramente se afastaram da religião porque viu nas instituições religiosas, não na fé religiosa, mas sim nas instituições, que se engana, que se mente, que se rouba, que de alguma forma se deturpa a palavra sagrada. Nisso estamos de acordo, certo? É nessa mesma Igreja Católica Apostólica Romana que acredito. Não só, como é frequentemente mencionado nesse Concílio de Nicéia, onde foram deixados de lado livros apócrifos na hora de compilar a Bíblia. Você sabe, né? Alguns livros foram deixados de fora por decisão sobre certos assuntos. Dos evangelhos há uma explicação clara e evidente. Histórica. Sobre o tema do livro, se considerar os livros antigos como o de Enoque e similares. Foram deixados de fora? Por decisão própria de um grupo de seres humanos que se reuniram. Ninguém recebeu a mensagem do Espírito Santo nem nada do tipo. Um grupo com poder decidiu arbitrariamente. Isso será lido, ponto final e pronto. Eu não estou dizendo que isso está certo ou errado. Digo que essa mesma instituição, ao longo do tempo, quando o tempo foi passando, é a mesma instituição que decidiu que narrativa deve ser contada a nível religioso, decidiu que narrativa deve ser contada a nível científico. Quando nós falamos de uma Terra esférica, as pessoas pensam que a Terra esférica é uma questão moderna do paradigma científico moderno. E não sabe que, na verdade, a história da Terra esférica é criada por ela. A Ordem Jesuíta, que pertence ao ramo científico e militar do Vaticano, inicia Copérnico sem fazer uma única observação do céu. Isso é oficial, apenas fazendo cálculos matemáticos, até usando material de outros, em nível astronômico e afins. Defende que a Terra não é o centro do universo, mas sim o centro do universo. Naquela época, era o Sol com órbitas circulares, e a Terra era apenas mais um planeta entre milhares, não de outros planetas, porque naquela época não se falava de exoplanetas. Giordano Bruno dizia isso, mas é só mais um planeta entre os que vemos, como Vênus, Mercúrio, Saturno e Júpiter. Copérnico propôs isso, por isso é chamada de doutrina copernicana. Depois vem justamente Galileu. Galileu começa a tentar dar respostas para certas coisas que Copérnico não conseguia responder. O mito de que Galileu foi condenado pela igreja é falso, e a própria igreja sempre desmente isso. Inclusive já saiu aqui na imprensa, no jornal El País. Só um cardeal acusou Galileu, que era o cardeal Bellarmino. E não o acusou por suas teorias científicas, o acusou por sua mentalidade hermética das leis, se quiser, do hermetismo do Caibalion, as 7 leis do universo. Essa questão, que não tinha nada a ver com a parte científica, tinha a ver com uma parte espiritual. Mas como Galileu estava muito protegido pela Cúria e era muito amigo do Papa, jamais foi condenado, pelo contrário. Galileu foi o primeiro diretor da Universidade Pontifícia Vaticana, atualmente existente, e com mais prêmios Nobel de Ciência do mundo. A ideia de que Galileu foi condenado por dizer "e pur si move" é totalmente falsa. Isso já foi oficializado como mentira. Então, a igreja, quando você pergunta o porquê, a igreja sempre se encarregou de controlar, de ter o controle sobre o povo, de controlar as pessoas. Você fica sempre dependente de algo externo, precisando de alguém para te ajudar em tudo. Essa mesma igreja criou a Terra esférica, que parece estar em oposição à teoria, digamos, da fé católica. Mas, na verdade, o que eles buscam é o controle. Eles não se importam com a fé, eles podem mudar a fé, na verdade, o que estão fazendo. Eu não tenho problema em mudar. Esses. Viu? Esses são meus princípios. Se você não gosta, eu tenho outros. Aquela famosa frase que circula por aí. Procure no dicionário a palavra jesuíta, etimologia de jesuíta, diz pertencente à Companhia de Jesus, ou hipócrita e enganador, assim, literalmente, está escrito isso e, ó coincidência. A ordem jesuíta é quem conduz toda essa parte científica da Terra esférica. Concluindo, até a teoria do Big Bang foi postulada pelo padre Georges Lemaitre, de 1927 a 1929. E a teoria do Big Bang também foi proposta pela ordem jesuíta. Quando você me pergunta por que posso te dar isso como ídolo, anduche o porquê. Se você já sabe quem matou, o que perguntaria ao pai? Por que mataram meu filho? Se o assassino está ali, pergunte a ele primeiro. Porque aqui tem uma coisa que confronta bastante o que você está me dizendo com a realidade observável.
Você não percebe que o que está embaixo? Constante ataque por esses círculos, pela indústria do entretenimento, pela indústria da música. E vendo o seu nível de consciência? Imagino que você sabe que há ataques constantes à religião e à figura de Jesus. Concordamos nisso, certo? Na parte do mundo judaico-cristão, sim, constantemente. Há um discurso institucionalizado de que a ciência afastou as pessoas do catolicismo. Realmente existe um discurso instaurado na mente das pessoas e das massas que a Igreja Católica sempre foi um impedimento para o avanço científico. Isso que estou te dizendo é mentira. Francis Bacon, ligado à Igreja, é considerado o pai do método científico. Tomás de Aquino também abordou o método científico de outra forma, e era da Igreja. Isso é uma das coisas que eu digo. Todos da Igreja. Jorge Lamé da Igreja. Atanásio Kirchner da Igreja. Maximiliano Ângelo da Igreja. Então, por que esse sistema do qual a Igreja se beneficiou muito para muitos avanços científicos? Avanços ou enganos? Eu te digo isso porque simplesmente há uma só palavra, claro, e... Por que esse confronto, se são eles que têm? Segundo sua opinião. as coisas. Que aqui estou falando de suposições, não. Estou falando de realidades para... A audiência, segundo a suposição que você está me dando, a Igreja é responsável pelo heliocentrismo, certo? Não é a minha opinião, é histórico, você pode procurar aí. E por... Que um sistema que foi criado pela Igreja para enganar as pessoas se dedica a destruir a própria Igreja? Essa é a minha pergunta para você. Bom, isso aí particularmente você tem que se aprofundar muito na história, e essa é uma história muito interessante que é a seguinte. Você conhece a história dos Templários? Mais ou menos. Sim, existem muitas teorias, tem muitas coisas que... São verdadeiras. Bom, nenhum de nós dois viveu naquela época, mas vamos aos relatos. Você sabia que os Templários eram, de certo modo, um grupo mercenário que servia à Igreja nas peregrinações Foi uma congregação, da Igreja Católica da época de... sacerdotes guerreiros que tinham como objetivo salvaguardar os segredos de Jerusalém. Exatamente, porque a Igreja os manda para Jerusalém e para cuidar de todo o trajeto. Porque, claro, Jesus está tudo certo com o Império Romano, mas Jesus não era romano. Temos igrejas na Europa, mas Jesus supostamente não. As igrejas não estão só na Europa, existem os cristãos coptas. Sim, mas estou falando da época dos Templários, na época dos Templários. Nós temos aqui a casa matriz, mas na verdade esse cara nasceu em outro mundo, em outro país, em Jerusalém. Estamos com a companhia de Jesus, mas Jesus nasceu em outro lugar. Por isso, alguns queriam ir lá justamente para isso. Peregrinação. Então, os Templários surgiram em tempos muito selvagens. Estou resumindo bastante a história. Os Templários, sacerdotes guerreiros, tinham como missão não só guardar esse trajeto para quem queria peregrinar até lá, mas também protegê-los na Terra Santa. Obviamente, existem muitas ordens templárias, não há só uma. Há várias ordens templárias que foram surgindo ao longo do tempo e tudo mais. Mas em certo momento você sabe que o sistema bancário, como o princípio da banca fracionária e dos cheques, quem eram os templários, permitiam guardar riquezas em um local e viajar sem preocupações. Caso você fosse assaltado no caminho, com alguns papéis, você ia a uma sede templária e recebia o valor em dinheiro. Isso era oficial dos templários. Achei que era dos Rothschild, mas tudo bem. Não, Os Rothschild nem existiam nessa época. mas entendi que foi criado. Muito tempo depois, com a questão da lei marítima e do ouro. Que era transportado. Isso é um upgrade, vamos dizer assim, mas o princípio do banco é templário. Isso, inclusive, foi oficializado em determinado momento. Anos e séculos se passaram, eu diria assim. Os templários se tornaram muito poderosos. Isso é, desde a concepção da monarquia e da igreja, eles se tornaram muito, muito poderosos. E eles disseram, ei, espera aí. Esses caras ganham cada vez mais seguidores, riquezas e terras, etc. Então começam a surgir dificuldades na Terra Santa, onde os templários estão perdendo muitos recursos, tanto em riqueza quanto militarmente, a ponto de acabarem sendo expulsos. Ou seja, os templários perdem a Terra Santa e são expulsos pelos turcos do Império Otomano. Lá fora, a Guerra dos 1000 Anos e toda essa história. E eles têm que voltar, e voltam para a Europa. Quando voltam para a Europa? A famosa traição da Sexta-feira 13, a Jacques de Molay, ocorre quando Felipe, o Belo e o Papa da época fazem um acordo e dizem: escutem-me, você deve muito dinheiro aos templários, não é? Sim, e eu também.
Bem, esses oficiais, sim, bom, por que não acabamos com eles? Fazemos uma batida na França, prendemos todos eles e matamos. E isso foi feito. Na sexta-feira 13, a conhecida maldição dessa data. Não é por causa de um filme de terror, é porque dizem que na sexta-feira 13 de 1300 e alguma coisa. É o dia em que mandam Jacques de Molay para a fogueira, que era o comandante supremo dos Templários. Enquanto está na fogueira, o cara diz: Bonovas é o máximo, e o aponta. No início você viverá mais de um mês, mas não mais de 2. No final, tanto o pai quanto Felipe o Belo morreram. Então você pensa, vou dizer, mas por que está voltando tanto assim? Porque quando isso acontece, quando acontece a Casa dos Templários, esse tipo de casa de bruxa, há um grupo de templários. Obviamente, de certa forma, se protege com o próprio poder. Eles acabam ficando, repartem terras para a igreja, etc, etc, e fazem um acordo, como se fosse um acerto. Um grupo de templários precisa se exilar e muitos vão para a Escócia. E na Escócia, eles criam a famosa maçonaria com um único propósito: destruir a igreja por dentro. Não tanto a fé cristã, mas sim particularmente a igreja, porque a igreja os traiu. E a monarquia os traiu e enviou à morte. Essa maçonaria que se forma na Escócia, daí você deve ter ouvido muitas vezes que dentro da maçonaria o que mais se pratica é o rito escocês, justamente vem daí. Eles planejaram isso. E aí é quando, bom, você, para destruir algo tão poderoso, o que você tem que fazer é se infiltrar. Certo. Bom, você pode, e é o que... Eu sempre digo que a igreja está infiltrada. Então, de repente, acontecem umas coisas muito loucas na história, que é que supostamente um soldado que estava em umas guerras que eu não me lembro. O nome é o famoso Inácio de Loyola, o fundador da ordem jesuíta que acaba chegando. São Inácio de Loyola. Na época era só Inácio de Loyola, hoje é São Inácio de Loyola. Que termina em Montserrat com um ferimento no joelho, que também existe um rito escocês que é se apoiar sobre o joelho ferido, etc. Termina indo para Montserrat e acaba sendo acolhido em Montserrat pelas freiras que o salvam. O cara conta que certa noite delirava de dor. E viu, e a Virgem apareceu para ele, e a Virgem trouxe uma mensagem para ele, e não sei o que. Foi aí que ele fundou. A ordem jesuíta começou com Inácio de Loyola, onde ele criou o que são as instruções jesuítas, digamos, mais positivas, não aquelas de castidade e de oração, etc, etc. Não sou um especialista nas práticas que as religiosas seguiam, mas são muito conhecidas. Depois, algumas famílias começam a se envolver com Inácio de Loyola. Isso tem a ver depois com a história, tem a ver com a famosa nobreza negra veneziana. Mas a ordem jesuíta foi a ordem de infiltração da igreja. Por isso, a terra esférica, embora pareça contraditório, é um elemento de destruição da fé cristã. Pela ordem jesuíta, antiga ordem templária, que foi traída. Você pensa que na história católica jamais existiu um papa jesuíta? Infelizmente até agora, porque o compatriota nasceu no mesmo território. Compatriota não esteja, mas nasceu no mesmo lugar. Você não considera compatriota quem nasce no mesmo território? Francisco lutou pela pátria, mas acabou no estado do Vaticano e, sendo jesuíta, não tem pátria. Eu concordo com você. Tem pátria? Como outros povos escolhidos não têm pátria, sua pátria é onde está o dinheiro e o povo escolhido, porque os reis também não eram supostamente escolhidos por Deus. Esses não têm pátria nem compatriotas? A questão é que o melhor instrumento de infiltração e destruição da fé cristã é a terra esférica. E foi a ordem que foi traída e deu certo para eles. Infelizmente, hoje em dia, quando você fala de todas essas pessoas que estão sendo desviadas de uma fé, por mais que eu não defenda o catolicismo, é perfeitamente compreensível o instrumento. Se você perguntar para as pessoas por que não acreditam em Deus, nem precisam mencionar Jesus. A ciência geralmente é o que dizem. Por causa da ciência, mas uma ciência que é contrária à natureza e à divindade. É uma ciência onde a ideia é que nós somos um macaco evoluído em uma rocha voadora, em um universo em expansão, sem propósito nem sentido, e somos apenas mais um entre bilhões de outros mundos. E você acreditou nessa história? Eles mudaram seu sistema de crenças. Você nunca vai passar por isso e decide entregar seu poder. Você acha que o software
Somos deuses, criadores, gods, geradores, ordenadores e destruidores conforme nossas crenças e software de criação. Ou seja, porque Linux, Mac, Windows. Eu desenvolvo um programa como Adobe Photoshop baseado no sistema operacional original. Se o sistema operacional inicial não me permite certas ferramentas, eu não posso criar o Photoshop porque não tenho essa ferramenta. Você, como ser humano, não se esqueça que o ser humano não é simplesmente um ser animal. Nós temos 3 categorias. A categoria animal poderia ser identificada como os princípios básicos de sobrevivência no mundo em que nós encarnamos. Mas depois vem a questão propriamente humana. O humano, que significa o homem de cor, porque temos todas as cores dos chakras, esse é o Rui da roda de cores, o humano. E sua missão é transcender e se elevar à divindade. Somos seres multidimensionais, temos poder de criação de consciência, visualizamos isso, recebemos informações dos sonhos, etc, etc, etc. Isso vem para destruir a Terra esférica? Vem para tirar isso de você? E se você entrega sua crença para essa cosmovisão, você entrou em um sistema limitante? E você vai achar que é um macaco evoluído numa rocha e formar sua cosmovisão e mundo? Em relação a esse software que colocaram em você obrigatoriamente desde os 5 anos em um sistema educacional. Em um sistema educacional que, por coincidência, você sabe muito bem que o sistema educacional também é um sistema baseado na ordem jesuíta. É o sistema de educação prussiana, baseado na época em que os jesuítas ajudaram a Prússia a organizar seu exército para as guerras que travaram lá. Então, os jesuítas estão envolvidos na ciência, na educação, na saúde, na religião, na maçonaria, na política. E é isso que tentamos denunciar ou fazer as pessoas entenderem. Esse é o poder da Terra esférica sobre a plana. Antes você mencionou de um povo escolhido, não foi? Podemos falar sobre isso? Qual a ligação entre maçonaria, jesuítas e o povo escolhido? Bem, de acordo. Vamos falar um pouco em código. Eu Acho que todo mundo que está nos assistindo entende perfeitamente o que estamos dizendo aqui. Tenho muitas dúvidas. Te entendo, mas ainda assim algo não faz sentido para mim. A igreja está se autodestruindo internamente. Está se autodestruindo por uma ordem específica. Talvez você não saiba disso. Mas é em nível histórico. Os jesuítas foram não, o povo. Foi a ordem mais expulsa de todo o mundo, de todos os lugares do mundo. O povo... escolhido de 110 países. Mas os jesuítas mais? Acho que não. Até mesmo pela Constituição, até mesmo na Constituição Suíça, e olha que a Suíça é um país super templário. Disseram, não, peraí, também os jesuítas fora daqui, na Espanha e na Argentina. Isso vem desde as reduções paraguaias. Os jesuítas foram expulsos várias vezes. Inclusive, não se esqueça que na época de Napoleão, quando acontece o sequestro, a Revolução Francesa tem como objetivo obrigatório, porque sequestram o Papa, que eles tinham que restaurar a ordem jesuíta na igreja. Além da própria Revolução Francesa, realizada pelos jacobinos, envolvida com a maçonaria e tudo mais com essa frase de lei igual, de igualdade, fraternidade e liberdade. Nesse momento, aproveita-se a Revolução Francesa, sequestra-se o Papa e exige-se explicitamente que, para devolver o Papa vivo, a Igreja Católica precisou restaurar a ordem jesuíta, iniciando a última infiltração que persiste até hoje. A ordem jesuíta havia sido expulsa até mesmo da própria Igreja, a ordem jesuíta. Imagine só o que seriam esses caras que foram expulsos do próprio sistema de controle. E que relação há entre eles e os outros que foram expulsos de 110 países? Acho que há simplesmente uma união, se quiser, tipo máfia. Ou seja, são duas coisas, são dois grupos diferentes, se quiser, mas que perceberam que unindo forças tinham mais poder. E objetivos em comum? E objetivos em? Um dos principais objetivos em comum que ambos têm é voltar para a Terra Santa. Um deles tem esse objetivo por essa ideia. É sobre o terceiro templo e que o Messias não vai vir até que o terceiro templo seja reconstruído em Jerusalém, obviamente. Onde fica a mesquita de Al-Aqsa? Donald Trump recebeu a medalha de Ciro. E quanto ao terceiro templo, podem procurar. Isso é oficial, não digo nada desconhecido. Eles estão em um momento atual, presente, em que nunca houve tantos presidentes de lugares importantes abertamente ligados ao sionismo, como é o caso de Milley, como é o caso de Trump. Bolsonaro teve seu momento no Brasil? Agora não. Está Giorgia Meloni, está Steve Bannon por trás de tudo isso, mais ou menos orquestrando tudo isso.
Sim, essa direita e esquerda hoje são sionistas, não conservadoras. Tudo é sionista, inclusive parte da esquerda. Exatamente assim. O que as pessoas não sabem é que o sionismo, pertencente à religião da estrela, vamos dizer assim, existe um sionismo que é mais antigo, que é o sionismo cristão. O que as pessoas não sabem é que quando falamos de sionismo, não estamos falando apenas da estrela de Davi. Existe o sionismo cristão, que é mais antigo que o sionismo da estrela de Davi. Então, quando você começa a estudar a história, você percebe que justamente a relação que existe é em termos políticos, principalmente em termos místicos. Em termos místicos, muitas crenças são compartilhadas entre o que é a Cabala e o que é o sistema, se assim quiser, do gnosticismo cristão. Existem relações que não te ensinam na igreja. Não espere que vão te ensinar misticismo gnóstico na igreja católica. Não, de jeito nenhum. Para você na igreja católica, você é considerado uma ovelha e você tem um pastor. E o pastor tem outro. Mais acima, outro mais acima. E assim por diante. Talvez no mundo do judaísmo a cabala seja mais ensinada aos seus próprios. E hoje em dia a cabala está se abrindo um pouco para o resto do mundo. Obviamente, certamente com suas ressalvas. Não é verdade? Porque não é a mesma coisa ensinar para quem é do que para quem não é de nascimento. Do que já sabemos, e isso sempre vai ser assim. Então, compartilham-se questões políticas, o sionismo, tanto o cristão quanto o judeu. Muitas coisas vão direto ao poder e controlam governos no mundo. A maçonaria os apoia, claro. A maçonaria está presente em tudo, penso isso. Maçonaria é um fiel servo do sistema financeiro, digamos. Financeiro e político dos dois. A maçonaria é uma ferramenta essencial de poder e controle. Porque o sionismo não pode entrar abertamente, então a maçonaria pode. Hoje está super normalizado ter presidentes maçons, políticos maçons, congressistas maçons, etc, etc. Quando já falam do sionismo, já soam os alarmes e começam a tentar desviar a sua atenção. A ordem jesuíta também compartilha isso, é interessante, pois compartilham um conhecimento de controle que poucos conhecem, a versão jesuíta. Você já ouviu falar dos Protocolos de Sião? Existe um livro. Equivalente a que Se chama A Mônica Secreta, que é o livro de instruções dos jesuítas para infiltração na política, na nobreza, nas monarquias das universidades. Por que você acha que a maioria dos presidentes faz faculdade? Vamos chamá-las de católicas, como Georgetown nos Estados Unidos da América, só para dar um exemplo. todas. Todas são jesuítas. No Opus Dei da Argentina, Chile e Uruguai, há várias universidades pertencentes à instituição que é um ramo influente da igreja. Em definitivo, quando você vai ao... Compartilham história. Os jesuítas e os garotos da estrela compartilham laços em comum de história contra o catolicismo. Os judeus também foram expulsos, eram os marranos, tinham que se autoconverter. Por quantos anos foram perseguidos? A igreja perseguiu não só os templários, mas também outros. E então agora se encontram dois que dizem: o inimigo, se é inimigo do seu inimigo também, então é meu inimigo. Então também compartilham um inimigo em comum, Que é a Igreja Católica. que é a Igreja Católica. Então, bora voltando ao tema da Terra plana, né? Todo esse conceito heliocentrista, na sua opinião, foi pensado para minar os alicerces espirituais do ser Humano, totalmente. É que isso é o único que importa, não tem outra justificativa. Ou seja, a versão científica, repito, de uma Terra plana contra uma Terra esférica, quando você analisa os argumentos terrestres comprováveis. A única coisa que eles têm é uma observação à distância de um navio que desapareceu, refutado várias vezes por um grego, usando tecnologia e observações. E é isso que convidamos a fazer, porque esse é o axioma principal da Terra esférica, é a curvatura. Na Terra, não no céu. Não se o homem chegou à Lua, não se os satélites, não se o eclipse do Sol, o eclipse da Lua. Tudo isso, segundo o modelo terraplanista, também tem explicação, não só pelo modelo heliocêntrico, tem explicação. Então, quando você percebe que, a nível científico, hoje em dia é relativamente simples, na modernidade e na antiguidade não, porque além disso, na antiguidade nem todo mundo era educado ou tinha tempo para questionar. Eram todos servos da monarquia, da nobreza e assim por diante. Atualmente temos liberdade para focar em assuntos que gostamos. Depois de ultrapassar essa barreira científica, você se pergunta por quê? Primeiro você se pergunta, quem é?
Você se pergunta como fizeram um engano? Vamos ver os documentos para entender como foi feito. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto, por favor, porque isso é o mais complexo. Por que você considera o modelo heliocêntrico? E eles têm um bom marketing, bom marketing, não? Números, cálculos físicos. Ou seja, é tudo. Vou me tornar, eu também sou terraplanista. É toda uma parafernália tão bem executada que até assusta. Acho que as pessoas não estão prontas para ver essa verdade em massa. Porque é preciso demais, não sutil demais. É simplesmente demais. Se você entra no mundo, digamos, matemático, os mesmos cálculos que são usados para o que você acha que é super complexo são os cálculos da astrologia. Na verdade, foi assim que começou tudo isso que tem a ver com o céu. Começou a ser notado estatisticamente. Na Suméria, os eclipses já eram previstos. Os babilônios, mesmo sem considerar a Terra esférica, conseguiam calculá-los. O ciclo de Saros. A própria Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, em sua página oficial, diz que se baseia no ciclo de Saros criado pelos babilônios para prever os eclipses. A única coisa que melhorou é que agora sabemos o local por onde vai passar, nada mais. São os mesmos cálculos feitos pelos babilônios há 2.800 anos. Não há nada de novo sob o sol, o que há de novo sob o sol. O ser humano criou nos modelos matemáticos muitos conceitos que não têm relação com a forma da Terra. Toda a teoria, portanto, Das cordas, os buracos de minhoca, os buracos negros, tudo o que é a teoria da relatividade, tudo isso? é mentira. Não é mentira. Isso não tem relação com o formato da Terra. Repetimos para saber se a Terra é curva. Você não se baseia em um buraco de minhoca, nem se baseia na teoria da relatividade, você se baseia em observar a Terra, que está aí todos os dias. E fazer uma observação ao horizonte, não importa o resto é criar vários remendos para tentar encobrir a observação primária, que é o horizonte. O que é a teoria da relatividade? A teoria da relatividade costuma ser apresentada como algo muito complexo, cheia de cálculos e equações. Mas dentro do que Einstein propõe, a teoria da relatividade vai além do comportamento da luz, etc, etc. É por não ser possível provar que a gravidade é uma força, essa era a minha última. Pergunta, né? Para você, a questão da força gravitacional, tudo isso não cai por terra, com o tema da Terra plana? Não, pois os objetos continuam caindo. Mas por que caem? Sim, mas as forças gravitacionais planetárias, isso sim, nós não giramos. Ou seja, Saturno existe, Júpiter existe, os planetas existem. Tudo isso existe. Uma vez vamos nos colocar para que fique claro. Quando Newton propõe a teoria da gravidade, refere-se ao G maiúsculo da atração gravitacional. O próprio Isaac Newton escreveu isso em cartas, que você pode entrar na Universidade de Cambridge. Chama-se projeto newton.co.uk. São todos os escritos originais de próprio punho de Isaac Newton. Quando propõe a teoria da gravidade, ele escreve para um colega, Berkeley, e manda uma carta dizendo que nenhuma pessoa instruída vai acreditar. Seria estúpido, na verdade, pensar que um corpo vai atrair outro corpo só por ter massa, sem nenhum agente intermediário. Isso foi colocado por Isaac Newton. Você acha que com Isaac Newton ele propôs isso? Essa teoria ainda não era conhecida, pelo menos a nível europeu, a eletrostática e o magnetismo ainda não eram desenvolvidos. Ele conhecia o magnetismo no que diz respeito o fenômeno, mas ele ainda não havia sido estudado, e a eletricidade ainda não era conhecida. Se você a via em um raio, etc., mas não tinha o estudo posterior de Maxwell, Gauss, Faraday e outros. Quando Newton propõe sem um agente intermediário, o que ele está fazendo referência é que eu não posso. Porque este objeto tem massa e este tem massa. Isso necessariamente tem que se atrair, tem que haver algo aqui. Isso não pode estar vazio, tem que haver algum agente intermediário. Esse agente intermediário é o éter, conhecido já desde a antiguidade como a grande substância que tudo permeia, que é invisível aos olhos, é indetectável aos instrumentos. Esse cientista de medições, mas que está aí, não quero entrar profundamente no tema do cientista do éter, mas está aí. Hoje tentam camuflá-lo como energia escura, matéria escura, que também é indetectável, mas tem que estar aí. Bom, etc, etc. Quando Newton propõe isso,
Ele não conhecia os fenômenos eletromagnéticos como hoje, mas os objetos não se atraíam entre si, mas caíam em uma linha vertical e aceleravam a uma velocidade que conhecemos como 98 metros por segundo ao quadrado. Isso é comprovável. O motivo disso pode ser o eletromagnetismo. Também não necessariamente precisa ser porque a Terra seja esférica, com um núcleo que atrai tudo para o centro. Na verdade, as nuvens não caem, e as nuvens pesam toneladas em sua junção, e elas se mantêm, ficam flutuando por uma questão de carga elétrica. Por exemplo, se eu quiser agora fazer algo levitar, não posso fazer isso com uma máquina de antigravidade, mas posso fazer com eletricidade, ou pode ser com magnetismo, e posso controlar e tudo mais. Quando eu vejo os planetas, eles fazem exatamente as mesmas órbitas nas mesmas velocidades, com os mesmos períodos orbitais. Desde a primeira vez que o ser humano os registrou na Suméria, nunca um atraiu o outro, nem mudou de lugar, nem perdeu velocidade. Nada é como se não houvesse perda de energia, como se a termodinâmica no espaço exterior não funcionasse. Então, como não se podia provar que a gravidade fosse uma força, por mais que na escola te ensinem que é uma força, não se pode provar que seja uma força. Vem a teoria da relatividade e propõe que talvez o espaço exterior esteja vazio. No início, Albert Einstein acreditava no éter, mas depois o descartou. Mas ele afirma: o espaço está totalmente vazio. E o que nós entendemos como gravidade, na verdade, temos que imaginar como se fosse um tecido, que é o tecido do tempo e do espaço, que é um conceito xamânico. Isso é a grande malha. A malha que é a grande ilusão. Quando estamos em uma ilusão, as pessoas pensam que a malha, a grande ilusão, Não, porque isso não existe, isso é tudo fantasia, não é o que fazia... Em referência à malha, é o tempo. O tempo é o que não existe o tempo. Mestre, existe alguém que capturou uma partícula de tempo? Essa é a grande ilusão. O tempo não existe, o tempo é relativo no que diz respeito às experiências que nós temos. Não existe. Essa é a grande ilusão, o tempo não existe, mas na física Albert Einstein diz que existe o grande maia, o grande tecido de tempo e espaço. É um objeto massivo como planeta ou estrela. Afunda a grande ilusão, ele está te dizendo na cara. Afunda o tecido do espaço-tempo. E como ele afunda? Como eu afundaria o sofá? Tudo o que está perto começa a cair perpetuamente ao redor desse caroço que afunda. Isso é o que hoje em dia chamamos de atração gravitacional. Bárbaro, é uma teoria e proposta interessante, bem metafísica. Einstein sempre contou com assistentes para ajudá-lo nas equações. Vamos demonstrar isso na prática. Eu posso curvar o tempo e o espaço, mas não se pode curvar o amor. Eu posso dizer que atraí essa garota, porque na verdade eu curvei o amor que existe entre ela e eu. E então está tudo bem. Poeticamente é lindo. Não se pode curvar o que não tem matéria. Tempo e espaço não podem ser curvados, pois não existem como tais. Para existir, é preciso uma partícula. Como nada muda, tudo que vemos no universo e no céu permanece lá desde que o homem começou a registrar. Temos as mesmas constelações, o mesmo céu azul, as mesmas estrelas há 6.000 anos. Supostamente estamos em um universo em expansão. E patapim e patapam, aparecem os remendos e surge a teoria inflacionária do universo, diz. Não é que na verdade o universo está em expansão, mas tudo se expande ao mesmo tempo e na mesma velocidade, então é como se não se expandisse, para nós. É o mesmo que te dizem aqui, se a Terra é esférica e gira, mas o avião voa como se ela estivesse parada e não girasse. Você está percebendo que estão te enganando? Sem nenhuma consequência na sua vida real? Não existe buraco de minhoca, ninguém vai te comer, nem buraco negro supermassivo para te engolir. Não vai cair um meteorito, você não vai para Marte, você não vai para a Lua. Vão te manter assim por 60 anos com essa cenoura. Vão ficar drenando seus impostos, mas vão drenar a sua questão espiritual. Essa é a parte mais importante, o resto é fantasia. Como se estivéssemos falando de Nárnia, como se quiséssemos dar um modelo matemático para que o leão de Nárnia possa falar ou não possa falar matematicamente, ele pode falar. Mas isso não significa que o leão de Nárnia existe. Na verdade, buracos negros não existem. Se viu a foto divulgada, você ri, talvez nem lembre. Era como aquela rosquinha vermelha, parecia uma rosquinha laranja fora de foco. Supostamente, vários telescópios na Terra focaram juntos e criaram um banco de dados de 138 mil terabytes. Mostravam aquilo igual e eu pensava, sério, tá de brincadeira comigo?
Não acabou de ser confirmada a teoria de Albert Einstein de que existe um buraco negro que é supermassivo em 134 mil anos-luz de distância. Fica tranquilo. E falando da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, hein? Eu vi vários vídeos nos quais, no que eles mesmos publicam, acabou escapando algum pequeno erro técnico. E dá pra ver Certos? erros que estão em um estúdio e... Demais. Na verdade, nem o próprio grupo Red Hot Chili Peppers tem qualquer prova disso na música. De Khaled. Interessante. Interessante, sim, porque Isso é aí. aqui entra Henrique com seu papel negativo. Sim, claro, claro. O espaço pode ser a última fronteira, mas é criado em um porão de Hollywood. Exato. E totalmente, ou seja, realmente. Além disso, tem uma música que também fala que nem se pode mencionar a palavra adrenó, você conhece? Adrenó, sim, essa. Isso também não pode ser mencionado? Não pode mencionar essa sim, não pode mencionar? Nessa mesma música de Californication tem muitas mensagens, mas muitas mensagens muito importantes. Um é esse. Tudo bem, o espaço pode ser a última fronteira, mas isso que você mostra foi feito num porão de Hollywood. Poxa, quer dizer, vamos lembrar. Hollywood significa o bosque sagrado, e a ordem jesuíta foi quem criou Hollywood depois. Não aí. E por que não? Esses foram nossos amigos do povo escolhido. Não, o povo escolhido detém a concessão e criação. Os primeiros filmes feitos em Hollywood são pra doutrinar que era preciso eliminar os índios. Os primeiros filmes são de cowboy, e é a primeira forma de propaganda pra Justificar o massacre que realmente... os povos anglo-saxões fizeram. E lá estão os jesuítas. Procure por isso, porque essa informação é... História. Bom, Hollywood e a música, especificamente, o que... Você pode procurar, é. Depois vem a concessão aos amigos, pois eles são talmúdicos e sem restrições. Eles não precisam explicar para perverter sociedades. Eles não ligam pra nada e se ler o Talmud vai perceber que Hollywood é basicamente o Talmud na Bélgica. Vou investigar Hollywood com os jesuítas. Te passo a informação. Me passa tudo isso, porque eu estou... Chocado. Provavelmente você já ouviu falar de Jorge Guerra. Ele é um canário daqui da Espanha que é pra mim, pelo menos, um dos melhores. Ele denunciou e explica toda a infiltração sionista e da nobreza negra veneziana, especificamente em relação à infiltração nas grandes sociedades. Podemos fazer um programa? Me passa o contato dele? Sim, ele é muito bom, não é terraplanista, mas me interessa, só não sabe tanto assim. Te digo que se ele vier, eu acho que aqui... É um espaço confortável para vocês. E confrontos? De uma forma. Não estou dizendo que isso vai explodir sua mente. Jorge Guerra apresentou tudo isso sobre a ordem jesuíta na época. Antes de se chamar Hollywood, o local tinha outro nome nos anos 1800. Eles já começam com força. Te dou um dado concreto e breve. O inventor do projetor, do que conhecemos hoje como projetor, se chama Athanasius Kircher, pertencente à ordem jesuíta. Busca no Google, Athanasius Kircher. Ele cria o que se chamava de lanterna mágica, é o primeiro projetor da história que foi criado, como mostra lá na Wikipédia, para projetar desenhos de demônios nas paredes, para atormentar os fiéis. Basicamente é por isso que eles controlam o cinema, por isso controlam toda essa parte. As melhores pinturas da Capela Sistina, as melhores pinturas, os melhores artistas. O Vaticano os contratava porque não havia Hollywood, mas era preciso convencer as pessoas de sua existência. Um anjo que te levaria ao céu, mas cria o inferno de modo fotorrealista. Hoje, essa é a forma fotorrealista. Isso é exatamente a mesma coisa que quando se pintava um anjo. Isso não existe. Isso não existe na realidade, mas existe na sua visualização mental. E se você vê e acredita, dentro de você tem uma esfera, basicamente, e isso é a Administração Nacional da Aeronáutica, e espaço a Administração Nacional da Aeronáutica, e espaço é Hollywood, por isso os horrores dos astronautas, que bom, se quiser daqui a pouco eu te conto, vamos lá, se agora você me contar perfeitamente. Olha, tem um caso em particular, porque você me falou dos astronautas, que nós pedimos para colocarem e, incrivelmente, a equipe de investigação colocou. Na Seja Diferente do Canal 4 ao vivo, foi pós-produzido. E claro, fazem você parecer que faltam alguns jogadores na cabeça. Mas passaram um vídeo especificamente que é daqueles erros imperdoáveis, porque você sabe, não é. Aquela frase famosa. Se você mente para mim uma vez, a vergonha é sua. Se mente de novo, e eu acredito, a vergonha é minha.
No sentido de que quando você pega uma agência espacial que mente pra você, não só uma vez, mas 2, 3, 4 vezes igual, se você continua acreditando, bom, aí já é isso. De alguma forma, eles te transformaram em um crente fiel que nunca vai questionar. Há muitos erros da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço que já foram descobertos. Quando, por exemplo, eles fazem uma caminhada espacial e escapam bolhas de ar. Por quê? Por quê? Ou é só coincidência? Eles treinam em piscinas submarinas, onde tem uma réplica da própria Estação Espacial Internacional para treinamento. Porém, ao vê-los em missão naquele fundo preto, nunca há objetos ou situações identificáveis em tempo real. Assim, eles estão passando por aqui, porque lá embaixo dá para ver o incêndio na Amazônia ou o apagão de Madrid em tempo real. Não, eles nunca passaram por ali. Isso só aparece 3 dias depois. No entanto, tem um caso em que... E olha, eu respeito bastante o que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço faz em termos audiovisuais, porque não é como se eles cometessem erros todos os dias. Algumas coisas são muito bem feitas, mas não são em tempo real. São pós-produzidas como um filme, com um passeio de 20 minutos na Estação Espacial Internacional e sei lá, mas isso não é em tempo real. Quando é em tempo real? É o que você vê nos noticiários dos astronautas interagindo com a Terra, onde eles ficam dispostos de forma linear, um ao lado do outro. Às vezes são 4, às vezes são 2, e eles estão lá, né? Como se estivessem em levitação, como se estivessem ali, em queda livre, em gravidade zero. Converso com um jornalista em terra. Tem um que eu vou te passar o vídeo para você colocar, enquanto eu estou narrando para você, que é para mim. E aí está a chave de todo esse show, que é... 4 astronautas acabam de falar em terra. Isso ainda está disponível publicamente no canal da Public Broadcasting Service norte-americana, que é a Public Broadcasting. Esse sistema é um canal livre. Onde o jornalista diz aos astronautas: bom, já que vocês estão no espaço, por que não se despedem dando uma volta? Carneiro. Não, é para mostrar que estão em gravidade zero, pois precisam provar isso, já que parece que ninguém acredita. Você precisa mostrar que não está preso por cabos, mas sim em um ambiente livre. E então começa uma coreografia muito boa. Explico rapidamente, mas dá para entender bem. A pessoa começa a subir com o braço para dentro, pois os cabos saem da cintura. Sistema criado e patenteado por David Copperfield na Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, chamado Argus. Então, a pessoa rapidamente sai de cena para não atrapalhar os outros 3, enfia o braço para dentro, faz assim, tipo Superman, e sobe, sai de cena. Os 3 restantes começam a girar, e pelo espaço pequeno, acabam se enrolando juntos. Quando eles começam a se enrolar, um fica para trás. Ele percebe que os 2 companheiros já se enrolaram. Ele começa a ajudar um deles e começa a girá-lo para que se desenrole. E você vê o astronauta que está assim? Ele começa a girar e de repente estica os braços como para desencaixar o cabo que está preso nele. E esse aí acaba se salvando. Mas tem um que fica, que é o Scott Kelly, que fica totalmente de cabeça para baixo. É um careca. Fica de cabeça para baixo, travado, fica travado. Então, o que está lá atrás olha para a câmera, levanta a mão, faz assim a cena como quem diz: percebi que ele está travado, vou destravar ele. E ele se aproxima da parede, de uma parede oculta que tem ali, e com a mão aperta um botão. Infelizmente para eles, os astronautas sempre têm só um microfone, que para passar de um para o outro eles desligam. O microfone é desligado que ele pega, o outro astronauta liga e fala, e o careca trava com o microfone ligado. Quando esse rapaz acena com a mão e se aproxima à parede, aperta o botão e dá para ouvir o botão, faz um clique o botão. Além do clique do botão, dá para ouvir um motor em cima. O que ele faz? E quando faz esse som, a roupa do astronauta faz... Ela se levanta assim, a 90 graus. E a roupa dele se levanta. E mais, o cabo arranha ele e o cara começa a se coçar onde o cabo passou. Então, quando você vê as bolhas de água, quando você vê o sistema Argus, você vê um cara que percebe que está preso. Ele aperta o botão, o motor liga e a roupa levanta a 90 graus, sem relação com a gravidade. E não é uma vez só, são várias vezes que acontece a mesma coisa com ele. O que acontece é que nessa vez deixaram o microfone aberto. Por muito menos que isso, você questiona um político por muito menos. Questionaram os vídeos dos políticos juntos, e um dizia: agora tem que colocar a máscara, né? E todos colocavam a máscara. Eles mentem pra gente e você finge não ver. O que está defendendo?
Como se eu fizer a Terra esférica, não fosse te dar de comer todo dia. E você é um youtuber? Eu entendo o povo, mas não entendo o que eles defendem ou o que incomoda tanto que ela não seja esférica. Vocês não percebem o potencial que ganhariam mudando esse chip, esse software de criação? A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço está cheia desses erros. Podemos fazer um programa especial? Esse da Lua, da alunissagem, das falsidades e erros daquela época, 69 e 72. Esse, com todas essas missões dos maçonzinhos para a Lua, mostra que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço está cheia de erros e, no fim, é o maior princípio de autoridade. Porque como você não vai ver a Terra esférica, se quem está te mostrando que existe o espaço exterior é uma agência fraudulenta, bom, você tem que começar a questionar, pelo menos, né? Quer gravar um programa aqui negando o pouso na Lua? Eu adoraria. É uma das coisas que eu mais gosto. Porque eu trabalho com isso, eu trabalho com efeitos visuais. Então, Vamos fazer. Precisamos da televisão aqui e devo preparar tudo direito, Iru. Deveríamos ir encerrando o programa porque já está na hora de comer e tudo mais. E a verdade é que você já sabe que a gente sempre tem uma sessão exclusiva. E o pessoal sempre faz perguntas para os convidados. Sempre os membros da minha comunidade sempre fazem perguntas para o convidado. Com o Iru firmamos um acordo mais forte. Então digo a todos da minha comunidade que não vai ter sessão exclusiva. Vai ter uma live exclusiva para a comunidade com o Iru respondendo a todas. as perguntas... Muito Melhor, só aplicamos esse conceito com Rescue You, por ser da comunidade, e agora com o Iru. Vou deixar o link da comunidade no comentário fixado. Já deveríamos encerrar este programa, pois combinamos de fazer um específico sobre o pouso na Lua. Iru, vocês já sabem que há uma sessão exclusiva na minha comunidade privada, onde vocês fazem perguntas aos convidados através do chat. Desta vez fiz um acordo mais interessante com o Iru, e vocês vão poder ter uma live exclusiva comigo e com o Iru, onde poderão fazer todas as perguntas que quiserem. A live será no último domingo de julho. Senhores, isso é tudo por hoje. Iru, você quer mandar uma mensagem para o público? Sim, bom, primeiro obrigado, agradecer a vocês por terem me convidado. Esse tema já está em pauta, tornou-se cultural, não é moda nem tendência. Isso é realmente uma questão muito séria, que quando você vai se aprofundando, vai percebendo aonde isso te leva. E acredito que isso nos leva a uma questão muito positiva de empoderamento. E de retomar um pouco a conexão com a criação, com o cosmos e com o nosso próprio propósito do que estamos fazendo nesta encarnação. Então, agradeço porque é um tema que nem todo mundo tem coragem de abordar. Por outro lado, deixa eu só comentar, simplesmente porque colaboramos com temos uns amigos do canal Flip Flop que nessa ideia de divulgar esse tipo de temática. Eles lançaram seu segundo documentário, Realidade, com participação de várias pessoas importantes de diversas áreas. Mas é um documentário que aqui, se alguém quiser, pode escanear o código QR, eu deixo aqui na tela, depois te passo direitinho. Mas é um documentário muito sério, onde justamente questionamos o que é a realidade, se sabemos ou acreditamos no que ela é, no sentido das perguntas essenciais. E aqui participam biólogos, pessoas relacionadas à sociologia, pessoas da área científica. Também estou eu e outros abordando essa parte, essa questão da cosmovisão, que é algo bastante importante, que é legal. Eu participo, sou muito amigo do pessoal que fizeram de maneira muito séria. É um canal que talvez não receba a divulgação merecida. Por isso, recomendo a todos interessados nesses temas. E por outro lado, meu canal é AFATORIA. Então, qualquer coisa, aqueles que tiverem curiosidade e vontade, se quiserem, de se aprofundar nesses temas. Meu canal está disponível lá, mas fica o desafio do debate, talvez até o do avião. Podemos focar primeiro na live exclusiva para sua comunidade e responder lá as perguntas de quem quiser. Eu consegui o debate, a gente faz antes. Mas Eu já te digo que... vendo o que vi, não entendo por que não querem te confrontar. Sinceramente, ainda não estou totalmente convencido, mas sim, vou embora com uma perspectiva de... vou investigar mais a fundo. Nisso e não ver. Como uma coisa simplesmente de loucos. Percebe que não é loucura. Se fosse, eles não estariam aqui. Você veio muito bem preparado. Não vou enganar você nem meu público, nem quero parecer alguém que agrada a todos. Não é meu estilo e, sinceramente, você me fez repensar coisas importantes. Você realmente divulga bem o que acredita? E o que mais insisto, né, o que me gera desconfiança é que não te confrontam em um debate. Espero que consiga algum desses divulgadores para ter bom impacto e servir de exemplo.
Que seja um engenheiro náutico ou Uma pessoa que se dedique a... astronauta não vai vir, mas o mais próximo, se quiser, qualquer pessoa da Para mim, qualquer área científica que apoie o modelo heliocêntrico serve. ser famoso, porque os Famosos não vão arriscar credibilidade. isso seria bom também, né? Certo, senhores? Ao vivo, né? Último domingo de julho com Iru Landuzzi. O link está na comunidade privada no comentário fixado. Me perdoem. Senhores, um prazer. Nos vemos na próxima. Obrigado, Iru. Até a próxima, senhores.